Situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque. Ofensivamente avançados de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar. Caríssimos e caríssimas, bem-vindos à temporada 6 do Ataque Rápido. Fiz a introdução do Duarte, porque ele não está de férias, sorte a dele. Estou com o Luís, comigo. Hoje faremos nós de moderadores e depois vamos meter o chapéu também para opinar. Mas temos aqui um trio de ataque fantástico: Ronaldo, Zidane e Carlos Daniel. Bem-vindo, Carlos. Obrigado. Ao nosso ataque. Obrigado, Pedro. Obrigado, Luís. É um gosto. Esta também é um bocadinho uma casa minha já ao fim dos anos e, de facto, a companhia não podia ser melhor. Eu acho que com eles, ainda hoje, era capaz de fazer qualquer coisa no campo. Ronaldo, Zidane, qual era a camisola que tu vestias já agora? Entre os dois? Não. Qual era o terceiro elemento que tu adicionavas ao ataque para tu fazeres aí de... Não sei se um Bergkamp, quem é que tu adicionavas? Sim, um Bergkamp cabia sempre na minha equipa, sim, sem dúvida. E ligava bem, entre um e outro, acho que conseguiam falar Podia a mesma ser aí um trio interessante. Sem dúvida, é bem sugerido. O Bergkamp é uma divindade. Alguns dos golos mais bonitos da história do futebol foi o Bergkamp que marcou. É verdade. Particularmente aquele ao Newcastle e a outra Argentina. Eu recomendo sempre aos miúdos, quando vêm perguntar sobre os jogadores antigos que eu gostava, vão lá ver 2 golos de um tipo chamado Bergkamp. E neste caso ele ia ter que ajustar-se claramente para saber meter-te a bolinha e não finalizar ele. Exato, porque eu já não estou muito tu rápido, é que eras o finalizador. Bem-vindo, Carlos. É um gosto, obrigado. Se calhar começou aqui a mandar começa tu. alguns tópicos para nós agarrarmos. Estamos no pós-Supertaça pré-campeonato, por isso temos aqui muita coisa para falar. Sobretudo a Supertaça, porque deixou já aqui algumas ideias no ar. Se calhar se falássemos no final da primeira parte, as ideias eram umas. Falando no final do jogo, como se deve sempre fazer, as ideias são outras. Se calhar começo por perguntar aqui ao Carlos, quais é que são então as ideias que ficam no ar depois de todo aquele desfecho de uma grande primeira parte do Sporting e daquela reviravolta do Porto? Atribuis mais, esta é sempre uma pergunta clássica, mas que faz sentido hoje, atribuis mais de mérito ao Sporting, mais mérito ao Porto, e que ideia geral ficas depois desta Supertaça? Eu acho que é equilibrado o mérito e o demérito, quer no momento em que foi o Sporting que teve mais mérito, quer no momento em que foi o Porto que teve. Eu acho que há 2 conclusões a tirar. Uma delas é que o futebol é um jogo extraordinário. Portanto, é verdade. Poucos jogos nos dão esta possibilidade de acreditar que algo pode acontecer daquela maneira num jogo. A outra questão que me parece evidente hoje é que ambas as equipas revelam insegurança defensiva. Portanto, se alguma coisa é preciso olhar, quer do lado do Porto, quer do lado do Sporting, é como é que se vai conseguir que a equipa seja mais robusta defensivamente. Do lado do Porto parece-me completamente evidente que falta um central que acrescente em termos de segurança, com e sem bola, ou seja, um jogador que seja ao mesmo tempo competitivo, forte nos duelos, embora Otávio tenha essas características, mas que depois com bola dê um grande critério à equipa. Nos últimos dias falou-se, por exemplo, do Neuen, do jogador que já jogou no Famalicão, seria seguramente um grande acrescente. Eu acho que é o perfil de central que podia encaixar perfeitamente hoje na equipa do Futebol Clube do Porto. Depois parece-me que tem 2 bons jogadores para a lateral direita. O Martim pode vir a ser uma das grandes revelações da época e eventualmente ganhar espaço até mesmo com a concorrência do João Mário. Na esquerda, ainda com a questão do Wendel por resolver, parece-me que o Porto tem uma outra circunstância em aberto, que é ter um segundo lateral esquerdo fiável, que não é Zaidu, nem por razões físicas, nem por razões técnicas, na minha opinião. Não é um lateral, nunca foi um lateral para a dimensão Porto, e portanto o Porto tem um ajuste importante para fazer na defesa. O Sporting ajustou a defesa, mas agora é preciso criar confiança, sobretudo em 2 jogadores que saem beliscados claramente desta Supertaça, o Kovacevic e o De Bast. Parece-me que Amorim não foi feliz na opção de colocar De Bast como central do meio, para um jogador que é um jogador de risco com bola e que convém que não falhe nos momentos em que tem que interceptar. Ter um jogador que adorna, porque é a natureza dele, é um ex-médio, é um jogador de perfume técnico, será mais favorável que ele construa a partir da direita do que a partir do centro. Percebo que o Diomande também nunca provou muito bem nessa função e que porventura não tenha feito uma pré-época do agrado do Ruben Amorim, mas essa é a equação que ele tem mesmo que resolver, além da questão da lateral direita, me parece, porque a alternativa ao Catamo hoje não é evidente. Se o Gaio fica, não fica, se Fresneda é mais do que mostrou até agora, que não foi muito, e depois do lado esquerdo, parece-me, apesar de tudo, menos mal resolvido o problema, com o regresso do Nuno Santos e de Mateus Reis. Há as 2 opções, nenhum será o lateral ala extraordinário de que o Sporting precisa, mas qualquer deles é fiável. Com o Ruben Amorim aqui a introduzir, não sei se concordam com isto, uma nova nuance tática, né? Que defende com 4, ataca
com os dois. Até por mais isso a questão do projetados. lateral é relevante, Sim. porque uma linha de 4 com o Katam nunca é uma linha muito segura. E eu adoro o Jenny Claro, Katam, não é? sim. Estou a dizer isto porque é o momento defensivo do jogo. Ele, no momento ofensivo, é um jogador empolgante, foi para mim das grandes revelações da época passada. Ninguém esperava um jogador que tinha passado por Guimarães e pelo Marítimo quase sem se notar como um potencial craque e de repente Um chega mero ali. suplente nessas equipas. Sim, pouquíssimos jogos para a qualidade que tem, quer numa, quer noutra, que também deve fazer questionar porque é que os treinadores em alguns momentos não apostam mais em miúdos com o talento daquele jogador. Não, para mim não faz sentido, vendo a evolução dele seguinte, que ele não tenha jogado mais vezes. Haverá seguramente razões, mas nem sempre o problema é do jogador. Normalmente nós falamos muito, o jogador se não deu com um treinador, nem deu com outro treinador. Bem, se calhar são os treinadores que são parecidos e que não entenderam aquele jogador. E o Amorim é mestre em fazer sobressair estes miúdos. Por exemplo, não me surpreenderia que um Essugo voltasse a outra vida este ano, em alguns momentos, não para ser titular, mas lembrei-me agora do Essugo, como é o caso do Katam, também não teve muitos minutos noutras equipas, e são jogadores com talento. Sim, eu acho é que há aqui um aspecto muito importante, até por causa dessa consistência dos miúdos, e obviamente muita gente fala de que o BI é apenas um BI e que a idade não conta, mas a experiência conta. E o que me salta à vista neste Sporting, nesta altura, é que de facto Coates, não pelo que desempenha em termos futebolísticos, mas pelo que desempenha em termos de liderança. Eu acho que o Sporting, com o Coates em campo, nunca teria permitido aquela reviravolta. E isso aí tem mais a ver com liderança, com serenidade, com saber lidar com as variações do jogo, com saber lidar com o momento em que o adversário começa a ganhar confiança quando estava no fundo do poço. E isto podia, atenção, ao contrário, podia-se também aplicar com o Pep. Exatamente. Evidente. Pelo menos o Pep do melhor nível, um Pep até há 2 anos. Precisamente. Já não o Pep que agora só teve fogachos extraordinários no Euro, mas que já não era obviamente o jogador que foi. Se calhar também obviamente seguraria Jóqueres de uma maneira que o Zé Pedro não conseguiu. Eu estou de acordo contigo, mas também acho que é o momento em que todos estaremos de acordo nisso. Agora compete a Amorim que daqui a 15 dias, 3 semanas ou um mês a realidade seja outra, porque o Sporting tem 4 centrais com qualidade e portanto desses escolherá 3 para jogar em qualquer circunstância, mais a mais num campeonato desequilibrado como o português. Acho que nós temos de sempre ter a noção disto. Nós não raras vezes colocamos as nossas equipas a um nível demasiado alto para a concorrência que têm por cá. E depois temos algumas desilusões quando o nível do adversário é semelhante. E o que tivemos aqui para início da época foi um confronto entre 2 equipas que já têm um nível muito, muito elevado. Mas depois falamos dos sinais menos bons, mas depois há sinais muito bons, quer de um lado, quer do outro. Eu acho que do lado do Sporting o reaparecimento de Jóqueres ainda não é o melhor da condição física para durar tanto tempo, mas já a fazer a diferença. Claramente Trincão de mais a menos neste jogo, mas é um jogador com imensa qualidade. Ele Pote e Jóqueres, se o Sporting os mantiver, e mais ainda se contratar o Ioannidis, que eu acho que pode ser um jogador, um plus nesta equipa, e portanto ganhar aqui uma dimensão ofensiva muito forte, aí depois com o ajuste estratégico da estrutura, como é que vai jogar a estrutura do Sporting, mais 4-4-2, e aí como é que se arruma Pote, e onde é que joga Trincão, que espaço para outros jogadores, mas verdadeiramente parece-me que o Sporting tem fogo ofensivo, tem meio campo robusto e competente, e onde Ullmann e Morita serão os fixos, mas onde há alternativas, e uma delas eu acho que pode ser o ano de Mateus Fernandes. Eu acho que é um miúdo com uma qualidade incrível e que tem muito do que Amorim gosta. Se quiserem, tem muito de Mateus Nunes, e portanto aquele jogador que quando é preciso transporta, está lá. E pode ser um acrescento. E do lado do Futebol Clube do Porto, claramente o libertar o talento de Nico Gonzalez. Eu acho que Nico é um craque, é um jogador que, sendo alto e forte, não é no plano tático do jogo o protótipo do jogador alto e forte. É antes um jogador de perfil técnico e criativo que, jogando mais à frente, em espaços até mais curtos, consegue criar. E depois a aposta em jogadores de talento. O Ivan Jaime, para mim, é um craque, portanto é um jogador que, com continuidade de utilização, pode ser um destaque do campeonato que ninguém espera. E gostei muito de ver aparecer finalmente o Vasco Sousa como uma aposta, a mostrar que, como médio, chamamos médio de transição, um 8, no futebol português, é um jogador que já estava mais que na hora de surgir. Ele é de 2002, portanto está nos 22 anos, e é a altura de surgir, e creio que o Porto terá a ganhar com um treinador que acredite nestes jogadores e que os faça subir. O Martim, o Vasco, eventualmente o Mora, embora esse possa... Toda a gente estava à espera que o Mora aparecesse em algum momento, e já se percebeu que
que ainda é um protótipo de jogador e que o Vasco Sousa está muito mais preparado para assumir algo preponderante na equipa do Porto. Sim, e sobretudo quando tens esta aposta no Nico numa função mais ofensiva, Pois. que seria em teoria o lugar do Mora. E depois é um lugar, e depois quando falamos do Benfica, olharemos para Prestiani também, é um lugar onde o jogador tem que decidir muitas vezes. E portanto pedir a um menino de 2007, como é o caso do Mora, que já esteja capaz de entrar no lugar da principal figura de uma equipa, que é o jogador atrás do avançado, que tem de decidir no último passo, na finalização, e que seja já um titular, ele vai ter que surgir, vai ter que crescer, mas parece-me, pela qualidade que tem que começar a jogar este ano. Não tem é que ser sempre titular. Sim. Uma coisa quando às vezes, mas querem os miúdos já a jogar. Eu adoro que os miúdos de talento não fiquem para trás. Não sejam perdidos por falta de aposta. Outra coisa é não entender que não joguem logo com uma regularidade de titulares e que se vierem a ser, seja porque o justificaram no campo. E às vezes acontece também que na equipa B eles não têm um rendimento extraordinário, como por exemplo o Prestiani o ano passado nem se destacou assim tanto na equipa B do Benfica. O Mora foi um jogador decisivo na equipa B do Porto, mas era um nível que depois no Europeu acabou por confirmar que estava de facto a um nível superior dos outros, mas às vezes na equipa B nem se destacam tanto e chegam à equipa A. João Neves, João Neves nem... quase nem passou pela B. É isso. E depois na equipa A conseguem render. E há pouco estávamos a falar ali antes de entrar, de manhã quando chegamos, em vários casos, e um deles era o caso do Mora, que pareceu para alguns adeptos do Porto uma grande desilusão ele ir para a bancada, e estávamos a falar na gestão deste tipo de jogadores. Ir para a B vai ser uma despromoção muito grande, e ficar no banco ou na bancada na A, parece que depois também há ali uma desilusão para os adeptos que o querem ver a jogar. Como é que geriam assim este tipo de talentos, no caso do Mora, por exemplo? Eu estou convencido de que a partir do momento em que o jogador dá o pulo para um nível mais alto, e aquilo que tu dizes em relação às equipas B, eu estou de acordo, e não tenho dúvida que se explica em boa parte, porque é muito mais fácil jogar com quem joga melhor. E portanto tu metes um miúdo com talento, com um potencial incrível, que de repente encontra outros jogadores que pela experiência, pela qualidade, falam a linguagem dele, a linguagem de jogo, e ele vai crescer mais do que vai crescer no meio de outros onde ele se destaca, mas onde os outros não acompanham. É a mesma coisa se calhar pôres um excelente aluno numa turma mediana, ele vai continuar a ser o melhor aluno, mas se calhar não vai crescer tanto como se estiver numa turma que garanta mais competitividade. E portanto parece-me que não faz sentido hoje, a não ser pontualmente na recuperação da condição física, um jogador como o Mora ou como o Prestiani ou outros virem a recuar outra vez para o nível de segunda equipa. Depois, acho que haverá um momento da época, normalmente dezembro, janeiro, em que é preciso medir se ele já teve o tempo suficiente, se está a perder espaço e momento de afirmação, e então aí pensar eventualmente num empréstimo ou outra coisa, se não tiver tido as oportunidades por mérito dos colegas. Agora, parece-me que estamos a falar, no caso do Mora, de um miúdo com uma qualidade enorme, que faz todo sentido que, em alguns momentos, venha a ser utilizado na equipa principal do Porto, e eu estou convencido que vai ser. O interessante aqui em relação ao Futebol do Porto é que passámos uma época em que muitas vezes se falou de possíveis falta de soluções, falta de opções. Nós falámos aqui algumas vezes de um plantel que aparentava não ter assim tantas opções para o 11 titular, e a verdade é que chegamos a esta fase, o Porto ganha a Supertaça da maneira que ganhou, é verdade, a emergir em miúdos, e ainda falta quase meia equipa capacitada para ser titular, não é? Há o Wendel na esquerda, há o PP, o Francisco Conceição, Evanilson, obviamente, todos eles jogadores capacitados para serem titulares do Porto. Portanto, de repente, sem ir ao mercado, Vítor Bruno transformou aqui alguns jogadores ou que ainda não tinham emergido ou que estavam em segundo plano. Eu vos perguntar uma coisa: David Carmo é um jogador que vocês acham que pode ter uma segunda vida no Porto ou não? Acho que é uma boa segunda opção. Não me parece que seja um jogador, como o Carlos definia no início, o líder da defesa do Porto que o Porto precisa. Não me parece que tenha esse jogador perfil. Um pouco marcado já no futebol português. Sim. Ao menor erro vai ser apontado. E ainda por cima o Porto tem um jogador com potencial naquele lugar. Eu acho que o Otávio só pode melhorar. O Otávio é um jogador fisicamente muito dotado, do ponto de vista dos duelos, fortíssimo, rápido, precisa de ser mais seguro com bola, de ser trabalhado no sentido de não ser o jogador mais facilmente pressionável da equipa do Porto. Mas é um jogador com muita margem para crescer. Não é fácil conjugar os dois, até pelo facto de serem ambos escardinos. Creio que o Porto terá mais a ganhar se conseguir negociar com alguma vantagem o David Carmo, até porque, como sabemos, o clube precisa muito de dinheiro. E acho que isso se aplica, se quiseres, ao resto da equipa. O Porto precisará, quando o Vítor Bruno diz com muita inteligência, se não sair ninguém eu já fico muito feliz, é porque tem a perfeita noção que tem que sair alguém. Claro. E que provavelmente será Galeno, ou será... E se calhar não será só um. O David Carmo, e eventualmente não há os Champions. dois. Imagina um David Carmo e um Galeno a saírem e a renderem à volta de 50 milhões. Porventura já dá para tentar conter os danos em relação a outras posições e mesmo a retocar algumas, desde logo a posição de central.
Eu queria voltar ao Sporting antes de continuarmos no Porto para falar do guarda-redes. Veio como uma grande promessa. Nos jogos da pré-época já tinha ficado com a sensação que não é tão seguro assim, e no jogo da Supertaça fica claramente ligado àquela reviravolta, sobretudo no gol do Ivan Reim. Alguma preocupação a ter do lado de Amorim, ou acham que foi só uma exibição má? Eu acho que há sinais preocupantes. Agora, ninguém morre em agosto, não é? Mas de facto foi uma entrada completamente em falso, de alguém que tinha já de assumir um papel de destaque, e há pouco falei da questão de Coates, há a questão também Adam, embora Adam nos últimos anos já nos habituou a vários erros pontuais e com impacto até na época, mas neste caso eu esperava um bocadinho mais de segurança. Parece-me que o próprio guarda-redes estava muito intranquilo, sentia-se ali um ligeiro tremer, e acho que não fica bem. Acho que De Baste é uma face mais visível na falha dos golos, mas sinceramente aquele gol de Ivan Reim, eu olho para aquele lance e penso, acho que o guarda-redes tem que ter outro tipo de leitura, não sei. Fiquei com a sensação de que ele é claramente mal batido, e não inspirou qualquer confiança. Mas, volto a dizer, não há quem morra para mim em agosto. Agora, os sinais são preocupantes. Eu não vi a conferência toda e posso estar a cometer um erro, mas o Amorim foi perentório a defender o De Baste, disse que não o trocava por nenhum outro central do mundo, até exagerou um bocadinho nesse sentido. Que era um craque. E não vi nada sobre o Kovacic. Mas ele também foi questionado diretamente sobre o De Baste, Okay. e não foi, tenho ideia que não foi questionado diretamente sobre o Kovacevic, acho eu. Sim, também não vi a conferência toda, vi os títulos. E quando vi aquela frase sobre o De Baste, provavelmente não foi questionado sobre o guarda-redes, mas pensei que podia haver até ali alguma diferença na avaliação. Eu acho que no guarda-redes, se calhar, eu estou de acordo com o Luís, acho que ele falha no quarto gol. Um guarda-redes de topo tem que ler aquela bola. Tem que ler aquela bola e tirá-la, portanto não há muita forma de dizer isto de outra maneira. Depois parece-me que há aqui algo que temos que dizer sempre para ser justos, que há duas posições que são particularmente ingratas do ponto de vista emocional, é o ponta de lança e o guarda-redes. E normalmente são posições muito marcadas pelos inícios. E portanto, o segundo dado é Amorim tem mesmo que proteger Kovacevic nesta altura. Se acredita nele e se vê nele o guarda-redes que pode ser o guarda-redes do Sporting das próximas épocas, tem mesmo que mostrar que acredita nele. Mas como é que se protege? É tolerar um ou outro erro e obviamente ajudar a fazê-lo crescer, treiná-lo, Não, mas em termos de utilização o proteger tem que ser ele, não é? Claro. Obviamente. Mesmo correndo um risco coletivo, só no limite de se considerar que o guarda-redes deixou de ter condições, o que me parece de todo um exagero estarmos a dizer isso agora, quer dizer, e o guarda-redes tem 26 anos, atenção, o Kovacevic não é um menino, não é um miúdo que agora vem, como veio o Franco Israel, por exemplo, para ver se, não, este vem para jogar, e portanto faz sentido a aposta nele manter-se. Depois, e louvo-me aqui nas opiniões de quem acompanha mais, quem o conhece melhor, que o viu mais vezes, o Kovacevic não é um guarda-redes muito seguro fora dos postos. Até estamos aqui a discutir um golo onde ele falhou uma intervenção sobre a linha, mas verdadeiramente onde ele, por regra, deixava mais dúvidas, e se calhar por isso teve na Polónia até esta idade, porque é um guarda-redes impressionante depois na agilidade, nos reflexos, na capacidade de buscar bolas dentro da baliza, é de facto nos cruzamentos. E portanto, aí hoje trabalha-se com muito mais qualidade ao nível do treino de guarda-redes, ligada ao próprio modelo de jogo da equipa. O Sporting é uma equipa que protege relativamente o guarda-redes, até por jogar com a estrutura de 3, ter sempre um central que consegue também ele jogar muito na compensação do espaço, mas é evidente que há aqui um caminho a percorrer e que o primeiro sintoma, não merecendo ser arrasado, como eu vi, de uma forma até um bocadinho absurda e mal educada. Eu acho que às vezes em Portugal nós temos isto. Nós falamos de jogadores estrangeiros ou de treinadores estrangeiros da maneira que não temos coragem para falar nem de jogadores portugueses nem de treinadores portugueses. E convinha aprendermos um bocadinho a ser mais respeitosos. E acho que não se pode dizer uma série de coisas que se disse do Kovacevic por causa de um jogo. E uma coisa é criticar o jogador, outra coisa é arrasar o jogador como se ele fosse o grande responsável por uma debacle coletiva que teve o Sporting, onde o guarda-redes de facto terá falhado no último dos golos. Já o Porto tinha recuperado de 0-3 para 3-3. Claro. Portanto, acho que não é um guarda-redes perfeito, não é aquele guarda-redes de topo que chega e vai encantar toda a gente em todos os momentos, mas acho que o Sporting tem um guarda-redes em que acreditou e tem que apostar nele. Voltando ao Porto, e por falar em guarda-redes de topo, Diogo Costa para já mantém-se. Prevêem que ele saia? É a minha primeira parte da pergunta.
Olhando um bocadinho para o mercado internacional, não vejo onde é que ele possa encaixar já, mas o que é que prevê? Pois, a questão de Diogo Costa é a questão delicada. Eu diria que é o jogador com maior valor do Futebol Clube do Porto e tudo é mais-valia, porque como é do clube, toda a faturação é mais-valia para o clube. Só que a questão só teve que investir salários, mais nada. Exatamente. Exato. Só que quem é que o compra? Portanto, o Diogo Costa é um guarda-redes que teria que ir para um clube de topo. Quando esteve na calha à saída do Ederson, ainda achei que podia ser aí que o mercado mexesse para ele, mas não saindo nenhum guarda-redes de topo. O Chelsea contratou o guarda-redes ao Villarreal, era um clube natural para ele e com dinheiro para chegar e pagar a 60, 70 milhões para um guarda-redes. Eu sinceramente acho que ele precisava de um clube mais estável, estruturado. Desculpem agora ir a seguir dizer que eu diria ao Bayern, porque o Bayern não está propriamente estruturado nesta altura. Está mas assim ainda tem guarda-redes para 2 aninhos. Ainda. Pois, a questão é essa. Eu diria que o Diogo Costa vai acabar por estar aqui um bocadinho à espera, entre aspas, mas o mercado pode queda do Neuer. Em Espanha, obviamente. há uns tempos falava-se da hipótese da saída, por exemplo, do Oblak para as Arábias. O Atlético de Madrid é um clube com dinheiro, com disponibilidade para comprar. Podia ser um destino para o Diogo. Não sei se seria o melhor clube para ele, isso é outra discussão, ainda que o guarda-redes seja uma função específica. Não vejo hoje a Inglaterra, o Arsenal investiu em guarda-redes, está mais ou menos seguro, não tem nenhum guarda-redes do outro mundo, mas está bem servido. O United investiu mal, mas investiu. Não sei se foi mal, por acaso. Eu do Onana não sou. Eu gosto do Onana, eu sou um bocadinho contracorrente nisso, porque eu gosto de guarda-redes com qualidade com os pés e ele é incrível. E depois acho que ele também é vítima de um clube. Também. Sim, claro. Quem é que tudo tem funcionado ali, no United? Não funciona nada, portanto o problema não pode ser dos jogadores todos. Claro. E, portanto, ele no Inter convencia mais do que ele, também vítima do contexto. E no Ajax ele verdadeiramente fez boas épocas várias vezes. Sendo que no Ajax ele foi um bocadinho intermitente, não é? Ele acaba por há uma época que penso que é não sei se é pós-Champions, aquela grande Champions do Ajax. Da grande Champions, ele é um grande guarda-redes, mas depois ele cai um bocadinho e até agora ele tem muito do Diogo Costa no sentido, é um organizador de jogo a partir da baliza, quer um quer outro, são jogadores que acrescentam muito isso, não é? E verdadeiramente o Diogo encaixava bem ali, parece-me que é um jogador do mesmo perfil. Eu vou apostar no Barcelona. Por que não? Não é agora, obviamente. Certo. Mas provavelmente pode. Mas o Ter Stegen ainda é um bocadinho mais novo que o Neuer, portanto. Que idade é que ele tem? O Ter Stegen, se eu não estou em erro, deve estar nos 33, deve estar por aí. Sim, eu acho que creio que ele anda à procura do primeiro minuto num europeu e num mundial, não é? Ter Stegen, 33, 34. É o melhor guarda-redes da Europa e o melhor do mundo. Tem que jogar sempre o melhor do mundo, portanto. Exato. Anda por aí, mas é um guarda-redes que eu gosto muito. 32 só. Ok. Achava que era mais velho. No máximo 33, 34. Portanto, é um guarda-redes que ainda tem muito caminho para fazer. Então, Ter Stegen para o Bayern e Diogo Costa no Barcelona. Olha, não era um mau movimento, mas não parece agora o Futebol Clube do Porto teria que ter uma alternativa boa, porque eu, com todo o respeito pelo Cláudio Ramos, não é o guarda-redes titular na situação normal do Futebol Clube do Porto. Acho que é um ótimo número 2. Parece-me que o Porto, não se tem falado muito disso, porque a equipa não está com argumentos para operar no mercado, o clube não está com argumentos, mas o Porto fez uma grande contratação e o Zubizarreta a esse nível. É um homem que conhece muito bem o mercado internacional. Alguns dos jogadores de que se falou que o Porto poderia estar interessado, o Mika Feia, antes dele o Roque, agora o Neuen Pérez, ou seja, o Porto está a apontar alvos que fazem muito sentido e que são muito coerentes com uma forma de jogar atrativa, ofensiva, se calhar mais de Vítor Bruno do que seria até de Sérgio Conceição, e portanto parece-me que pode estar aqui a nascer um projeto que tenha hoje um senão forte, que é a questão financeira. O Porto está com dificuldades. Vender um Diogo Costa poderia permitir não só ter um guarda-redes de qualidade por 1/3 ou 1/4 do preço, como ajustar a alguma outra posição onde a equipa claramente, por exemplo, a questão dos avançados. Eu acho que o Fran Navarro pode ser útil e o Tony Martínez pode ser útil e o Namazo, mas verdadeiramente um grande avançado a nível Porto só existe o Evanilson. E portanto o Porto precisaria de ter um outro para enfrentar uma época inteira. Mas tendo em conta que é uma época sem Liga dos Campeões, eu acho que é muito delicado. Eu acho que o Porto vai ter que vender e eu não sei se não vai ter que vender mais do que 50 milhões. E não é mais, porque provavelmente há já o desconto mental de vem um Mundial de Clubes, significa à cabeça 50 milhões de euros e há algum equilíbrio que pode ser feito nesta altura com base nisso. Mas eu honestamente... Quem é que tu libertavas? Pois é isso. Se calhar eu preferia fazer 2 vendas mais intermédias, pensando nos tais 50 milhões, do que perder um Diogo Costa. Acho que é um guarda-redes. Será muito complicado o Porto substituir com claras garantias nesta altura o Diogo Costa. Portanto, não sei. Eu acho que é um ótimo hype para vender Galeno. Pois, eu concordo também.
E para Acho que o onde é eu ia Galeno a mais? sair garantiria um bom encaixe e uma perda menor para a qualidade que o Porto E há precisa. um caso delicado. Acho que há um caso que teremos que é o tocar, Francisco, que é o não é? Francisco, O Francisco, obviamente. é É um caso muito delicado. Eu, Até de por exemplo, balneário, acho que o Ivan Reimann não lhe fica bem vir com aquelas declarações. Eu acho que ele nem se lembrou que estava a falar estava a falar também para o filho que é colega isso, da equipa. É isso. Portanto, como é que tu depois, com que cara é que vais no treino a seguir, partilhar balneário? E, obviamente, o jogador também é livre de o fazer e eu acho que os jogadores devem ser livres de exprimirem as suas opiniões e também de mandarem as suas bicadas, não é? Mas é um assunto delicado. Acho que vai ser um assunto delicado. Este período ainda de, como é que se diz? Quando, portanto, aquele período De luto. pós-morte, de luto, em que neste Luto caso... entre muitas aspas, entre- não morreu obviamente, ninguém, felizmente. mas- É um divórcio. Mas é isso, sim, mas o divórcio acho que funciona melhor. É um divórcio, mas Os filhos um têm que dos filhos optar. fica em casa e já há outra relação, portanto é complexo. E acho que Uma boa analogia. não é fácil para o Francisco Conceição estar aqui no meio deste turbilhão. Acredito que obviamente em casa não haja grande vontade nesta altura de se falar do dia-a-dia, nem faz muito Porque o próprio sentido. Francisco também não resistiu, eu estou de acordo contigo em relação ao Ivan Jaime, também não resistiu ele próprio a fazer uma declaração em defesa do pai e na altura se calhar também se lhe recomendava recato, porque Certo. ele é um profissional daquele clube. Agora, parece-me que ultrapassado isso, o Francisco Conceição, além de eu ser um fã incondicional do jogador, tem obviamente de ter um comportamento profissional. Aparentemente os primeiros sinais do Vítor Bruno são no sentido de o acolher e de o tratar como um dos outros e um jogador de imenso talento e portanto se tiver que ficar seguramente vai render porque ele é muito bom jogador, mas percebo o que tu dizes. Eu preferia vender Uma- PP do que Francisco Conceição, uma se boa- tivesse que ser um. Se tivesses que escolher um enquanto responsável do Porto, vendias Sim. mais depressa PP. Eventualmente, eu iria mais pela solução Galeno, confesso. Porque me Ah, parece não, que além do Jaime- Galeno. Ivan Jaime Além pode do Galeno. crescer e o Wendel, eventualmente. O Wendel está nos 30 anos. Se ainda valer algum dinheiro, é agora. E aí o Porto não tem, é verdade, hoje nenhuma solução boa sem Claro. ser o Wendel, mas teria que ir encontrar no mercado um ou dois jogadores, um com mais potencial, outro mais afirmado, eventualmente por empréstimo e segurar aquela posição, indo buscar ali um rendimento que, somado a um dos extremos, permitisse equilibrar minimamente. Eu não conheço nada das finanças do Porto em pormenor, mas os sinais são todos de quase de um poço sem fundo. Não é? Claro. Temas. É para mudar? Podes continuar ou não sei se tens alguma pergunta sobre o Porto? Eu- Sobre o Sporting? nós Estás temos esclarecido? tanta coisa para falar, não é? Até Tenho temos- sido sempre eu a fazer perguntas, não, temos é que não nos- quero cortar essa possibilidade. Um bem, jornalista é um jornalista. Um jornalista é verdade, Daqui a é bocado verdade. começa a perguntar eu. Estás à vontade, estás à vontade. eu acho é que pronto, vamos aqui olhar para a questão Porto. Eu acho que a questão central é de facto central. Se só houvesse uma ficha, eu, se fosse responsável do Porto, atacava um central. Sim, Acho sem que é- dúvida, neste acho que momento é é absolutamente indispensável. A mais Até pelo necessária. fator do David Carmo ser Scardini, portanto, dificilmente ser conjugável. Pois, não podes em conjugar com o Otávio. continuidade, Não é? ser não é Claro. conjugável com o Otávio. Mesmo assim, não seria uma dupla topo como aquela que uma equipa precisa Claro. para ter a ambição habitual do Futebol Clube do Porto. E, portanto, sem dúvida, um central. E depois a grande incógnita que é como é que vai ser o desenvolvimento do trabalho de Vítor Bruno. É evidente que há traços que serão comuns a Sérgio Conceição. Ninguém é 12 anos, salvo erro, adjunto a alguém se não tiver uma grande afinidade, mas há outros que parecem indicar um perfil diferente. E, sobretudo, ao nível da comunicação. O Porto está aí muito bem, finalmente, Muito bem. a tentar uma comunicação mais aberta, mais próxima das pessoas, com uma relação até com os média muito mais construtiva. Eu já contei aqui, Isso. portanto, foi para a semana pré-Supertaça. Nós perguntámos ao Porto para uma entrevista. Lançou-se para cima da mesa 3 nomes, 3 dos miúdos, não? O Vasco Sousa, o Mora e o Gonçalo Sousa, e o Porto diz: não querem fazer com os 3. Eu pensei, isto não está a acontecer. É um outro tema. Foste ver se Não, estavas a enviar o mail Isto certo. para mim é o normal, não é? Isto para mim seria o normal, mas isto não acontece em Portugal. A esse nível há não muito bons acontece. sinais no futebol português, quer de Vilas Boas, quer de Vítor Bruno. Vítor Bruno tem ali uns momentos, deixou-me aqui uma pequena dúvida. Há momentos em que se notou alguma instabilidade emocional no banco. Correria 2 ou 3 gritos e fiquei
até onde é que já lei maturidade para treinar Porto e viver naquela pressão todos os jogos, embora os jogos não sejam todos iguais àquele. Depois, o que se viu no pós-jogo foi uma lucidez extraordinária na flash, na conferência de imprensa. Humildade. Ele não se deixou ir na vitória. Não. Ele disse que podia ter Não embandeirou em calhado arco, assumiu a felicidade que teve, mostrou que percebeu algumas das alterações felizes que introduziu na equipa. Foi um treinador que mexeu bem no jogo. Mexeu muito bem. E acho que o portanto, Ruben Amorim foi muito tardio a ali, mexer. sim, muito mais tardio Amorim e menos feliz desta vez. Eu notei grande preocupação do Vítor Bruno em mandar uma mensagem aos adeptos de calma, porque isto foi, ok, correu bem, mas podia ter corrido muito mal. Sim. Não Foi, me entre julguem aspas, já por ser o maior Claro. e nem me matem mais à frente, entre aspas, obviamente, por eu Isso perder um outro. Eu anoto esses dois sinais. Por um lado, um treinador que em alguns momentos, e não era fácil viver aqueles momentos, quando o Porto sofre o 3-0 em particular, Sim. um treinador que está em estreia, depois de todo o histórico, estar à beira da debacle, aquilo podia ser um dia que marcasse a carreira dele para todo sempre, não é? Mas depois teve essa lucidez de dizer, não foi tudo bem, não julguem já que eu sou o melhor do mundo e que esta equipa, só com estes jogadores, é capaz de ganhar a todos, porque não é. Eu tenho uma última questão para fecharmos este dossiê e para irmos a seguir ao Benfica. Duplo pivô com Nico Gonzalez à frente. Já falámos sobre o Nico, sobre a evolução dele, sobre aquela capacidade que ele tem também de chegada ao último terço e também de finalização, mas não me parece que o Porto vá, grosso modo, nesta temporada, jogar com Alan Varela e Grujic ou outro. Ou vocês acham que sim? Não, eu se for, por exemplo, o miúdo Vasco, eu acho que ele pode começar a aparecer nessa posição. Eu tenho dificuldade em ver Varela, percebi Varela e Grujic no sentido de dotar a equipa de uma grande estabilidade. Era para este jogo, Para este jogo. Ganhar o meio campo ao Sporting. Perceber que a equipa estava débil noutras posições e que, portanto, até na proteção do corredor central, aquilo iria funcionar. A verdade é que não funcionou extraordinariamente como se percebeu. Todo. E eu acho que o Grujic é uma solução útil. Para a posição 6 não vai ser nunca muito mais que isso. É o meu entendimento. Portanto, será um ou outro, não é? Será um ou outro. Ou seja, o Grujic é uma boa alternativa ao Varela. Quanto outro, quer dizer, é o Varela e quando ele não puder, ou se estiver muito cansado, joga o Grujic. Depois daí para a frente, a dúvida é se... Eu creio que o Nico tem a versatilidade, o Nico Gonzalez neste caso, de jogar mais à frente ou mais atrás, podendo em alguns jogos ser ele o segundo médio, não me espantaria nada, dependendo do perfil de jogador que houver para jogar mais à frente. Agora, imaginemos PP e Nico Gonzalez e Varela na mesma equipa, com Chico Conceição para jogar e depois Galeno, Evangelho e mais um ponta de lança. Já não cabe mais ninguém. É preciso ajustar isto. Não é? E, portanto, nesse PP sentido... como 10, na ideia de Vítor Bruno, acho que seria uma peça perfeita se ele encaixar bem ali. Acho que já o fez o ano passado. Já o fez o ano passado. Ele é mais um rompedor do que um jogador de receber de costas. Sim. O Nico faz melhor os movimentos de apoio no corredor central, rodando mesmo em espaços mais curtos, do que o PP. O PP tens que lhe permitir alguma liberdade para ele recuar e depois arrancar. Conduzir onde ele fazer um bocadinho lembrar o Rafa também no Benfica, não é? Muito forte. Onde ele jogava a 10 e procurava muito espaço. Embora o PP seja um jogador taticamente que entende melhor o jogo e mais capaz de cumprir missões. Eu acho que há dois jogadores no Porto que não teriam espaço em condições normais, Grujic e o Gonçalo Borges. Não acho que seja jogador para o Futebol Clube do Porto. Acho que eu acho que pode-se fazer. É um jogador com alguma criatividade, mas obviamente está atrás de Chico Conceição, a meu ver. Sim. E se sair Chico, acho que não será ele de toda a primeira opção, porque não tem essa maturidade, não tem... Sempre que eu o vi jogar, não senti nele nem capacidade. Tinha que adaptar o seu jogo. Ele é muito forte, é muito rápido, fisicamente é um jogador forte. Mas eu nunca o vi tão bem como nesta pré-época. Isso é verdade. Confesso, percebendo o que estás a dizer, mas o Gonçalo Borges que eu vi o ano passado levava-me a subscrever o que tu dizes. Aquilo que eu vi na pré-época, às vezes há o clique, e este pode ser um momento de afirmação, porventura um outro perfil de treinador, outro tipo de mensagem. Talvez. Não raras vezes o treinador que cobra muito em relação a alguns jogadores Castra tem um mais, efeito ao contrário. E em relação a outros é fantástico. Eu lembro de Jorge Jesus e Sérgio Conceição nisso tem um bocadinho de Jorge Jesus. Não é? São treinadores que estão permanentemente na linha lateral a pedir e a pressionar, e há jogadores em relação aos quais o efeito é brutal, fantástico, e em relação a outros os inibe. Não sei se é o caso do Gonçalo Borges, estou a falar completamente em tese, mas os sinais da pré-época foram de um jogador diferente do que eu tenho visto, mais afirmativo, mais conquistador, e depois com esse acrescento, ser um jogador que assume 1 para 1 e que numa equipa que joga com extremos declarados, ter pelo menos um que rompe e que vai é importante. Sim. É claro que quando veio o Galeno já passa a ter 2,
Mas o Porto tem hoje, nos corredores, 5 boas soluções. Esta é que é a verdade. Chico Conceição, Gonçalo, Ivan Jaime, Galeno e depois a hipótese suplementar do PP, que acrescenta sempre jogam de jogar. Mas é engraçado a conclusão, um bocadinho aquilo que estavas a dizer há pouco, que é um plantel que parecia débil o ano passado. Este ano, se não sei se ninguém, até parece um plantel rico, não é? Mas atenção, isto foi com 45 mais 30, 75 minutos de diferença. Portanto, ao intervalo do jogo, dirias que o Porto precisa de reforçar meia equipa. A ideia de valorização do treinador, na qual o próprio Sérgio Conceição se incluiu com muita facilidade, ou seja, facilmente deixava a entender que a coisa não era o que era preciso para alguns jogos, para depois dizer que os jogadores eram extraordinários. Portanto, a equipa navegou sempre nisto. A pedagogia pública foi sempre no sentido, não temos jogadores para muito mais. Mas depois, verdadeiramente, o Porto tinha melhores jogadores do que se dizia. Claro. Estes que estamos aqui a todos a anunciar, se ainda juntarmos Taremi, não é? Que é um craque em qualquer circunstância. É evidente que teve uma última época difícil, até pela questão do final de contrato, mais a Taça da Ásia, todas as circunstâncias que o levaram até a perder o lugar, mas o Porto tinha jogadores de seleção e de nível internacional, como se percebe. Hoje o Porto tem 3 jogadores da seleção do Brasil, às vezes 4, não é? Entre o Wendel, o Galeno, o PP e o Evan Nilsson. Se juntares Taremi, Francisco Conceição, Ivan Jaime, 3 deles foram à Copa América, 3 jogadores. Agora, no plano defensivo, aí eu continuo a achar que o Porto hoje tem uma defesa individualmente débil, esperando a afirmação do Martim. Tem um problema nos centrais claríssimo, que já vem do ano passado, que Pepe já não foi capaz de iludir durante toda a época. E daí a necessidade de Gruitos nesta fase, provavelmente. Sim, de dar alguma cobertura, mas claramente a necessidade de contratar para aquela posição, isso parece-me indiscutível. E já o ano passado, porque custa-me dizer isto, neste sentido de todo o respeito pelas pessoas, pelos profissionais. Mas o Zé Pedro e Fábio Cardoso não são jogadores para ser titulares do Porto, na minha opinião. E, portanto, uma equipa grande tem que ter os jogadores como recurso, como alternativa, não pode ter como utilização de prioridade. O Porto vai ser claramente vítima da sua condição financeira e será daqueles que vai encaixar um bom jogador, se calhar sedentário de um grande clube, mais no final do mercado. Mas com um bom acerto tático eu acho que temos Porto para lutar pelo título indiscutivelmente. Sim, sem dúvida. Muito bem, passamos ao Benfica e se calhar falamos já da questão mais atual, que é a questão do João Neves. É possível. A questão atual são várias, não é? São várias, sim, mas a que tem causado mais revolução, até para a própria direção, foi a questão de não conseguirem manter João Neves pelo menos mais uma temporada. O Rui Costa já explicou a situação e disse que salário era incomportável, aquilo que lhe ofereceu o Paris Saint-Germain versus aquilo que o Benfica poderia oferecer, e não pode rejeitar 70 milhões. Qual é a vossa visão nesta questão? Olha, a minha visão desde logo é que eu não sei de onde é que elas vêm, mas as informações que vieram cá para fora da imprensa de que o João Neves queria sair, acho que é, não sei se vem do Benfica ou se vem de algum empresário ou se vem de alguma outra entidade, mas acho que é desde logo estar a criar uma tempestade num copo d'água. Portanto, o Benfica tem que vender, isso está na cara. O João Neves claramente é o jogador que resolve com uma venda o problema, a necessidade do Benfica. Agora, acho que é de uma indelicadeza a tentar andar a passar esta mensagem que já se percebeu que foi desconstruída, embora ainda com aqui muitas pontas soltas e que o Rui Costa já tentou agora vir a apaziguar, mas eu sinceramente acho que o Benfica esteve mal neste processo de quase estar a queimar em praça pública ao jogador, quando, quer dizer, toda a gente viu o que o João Neves passou, acho que foi o ano passado, não é? Com a morte da mãe e a ter que ir jogar um clássico poucos dias depois e a ter que dar a cara depois de um 5-0 no Dragão. Portanto, se há jogador ali que tem uma ligação emocional ao Benfica, será João Neves mas ter uma ligação emocional não é igual a querer ficar, não é? A partir do momento que se apresenta uma folha salarial... Mas a história recente também mostra, e não é só no Benfica obviamente, mas mostra que vários jogadores por opção própria não teriam saído, não é? Isso aconteceu com o Ruben Dias, com o João Félix, só que obviamente são valores muito significativos para o clube. O Benfica, como outros clubes em Portugal, são clubes vendedores e por isso os jogadores têm que sair. A minha única questão é, eu sinceramente não acho que o João Neves faça questão de sair nesta altura do Benfica, não é? E se tivesse feito um europeu extraordinário em termos de utilização e em termos de valorização, até poderia entender que haveria aqui grandes tubarões e alguns comboios que... Acho que o João Neves não vai ter comboios a passarem só uma vez, sim, mas sinceramente não
não acredito que o João Neves estivesse nesta altura um bocadinho desesperado, como indiciava essas informações, para ir poupar esse Germain, e que estava a bater o pé para que o Benfica o deixasse sair. Este contrato, Carlos, dá a ideia que, não surgindo este ano, surgiria facilmente no próximo ano com valores iguais ou superiores para o jogo. Sim, acho que sim. Tendo a acreditar que sim. Eu vou tomar como boas as notícias que surgem em relação a valores. O próprio Rui Costa confirmou os 70. Sim, mas isso eu não tenho dúvida. Mas, por exemplo, o salário do João Neves já devia ter sido revisto antes. Claro, pois. Agora o salário é 10 vezes mais, porque se calhar já devia ser 5 vezes mais no Benfica, porque João Neves devia ter sido equiparado aos mais bem pagos. Não sei se devia ser capitão da equipa, como já havia alguém sugerir, mas é evidente que o Benfica se atrasou na renovação e em criar condições para que o João Neves, do ponto de vista financeiro, estivesse mais confortável no Benfica. Agora, isso não evitava que fosse pretendido, como é evidente, e sobretudo, e é o que me deixa aqui mais perplexo, que o Benfica continua a ter uma necessidade assim tão emergente de vender, porque o Benfica vendeu Enzo Fernandes por uma fortuna há não muito tempo, vendeu Gonçalo Ramos por 65 milhões há não muito tempo, e Darwin ainda antes, mas igualmente por valores enormes, à volta dos 80 milhões, e o Benfica todos os anos, quando nós sabemos que o Benfica andou a comprar com um critério discutível e a preços muito elevados. Eu até gosto do Artur Cabral, mas chegar e bater-se 20 milhões por Artur Cabral já tenho mais dúvidas. Eu acho que o Oxu é melhor jogador do que hoje se diz em Portugal, mas foi por um 25 salvo erro. 25 foi o recorde. Sim. E o Urazek, hoje nenhum de nós tem dúvida que foi um dos negócios mais absurdos da história do futebol, 14 milhões por um jogador limitadíssimo. Portanto, o Benfica foi pagando sucessivamente caro, mesmo Marcos Leonardo, que é um jogador com grande potencial, veio perto de 20 milhões, portanto o Benfica gastou esse dinheiro, em boa medida, de uma forma que não duvido convicta e com a ideia de que está a ser criterioso, mas de facto chega a este ponto porque nos gastos houve ali algum excesso, na minha opinião. Se calhar podiam-se contratar jogadores do mesmo perfil, do mesmo potencial, com valores um pouco abaixo. Já nem falo de Tengsted, que apesar de tudo custou 7 ou 8 milhões também, e que é um jogador curto para qualquer grande do futebol português. Portanto, houve uma série de opções que se revelaram no deve e haver, pesaram demasiado no deve. E, portanto, chega-se a este ponto e tem que se vender quase a correr um jogador que indiscutivelmente acrescentava no plantel. Parece-me com um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de paz, o Benfica poderia esperar para ver se negociava outros jogadores. Dir-me-ão foi o que esteve a fazer durante o último mês, ver se alguém levava Cabral, se alguém oferecia por outros jogadores. Agora, no Benfica, na minha opinião, o que ressalta nesta altura é uma grande dificuldade de se perceber qual é o rumo. De repente vende-se João Neves, mas para contratar que perfil de jogador? Renato Sanches para juntar a Leandro Barreiro e a Florentino, uma equipa grande em Portugal precisa de médios que tenham capacidade de organizar, vai jogar contra defesas fechadas. Eu arrisco dizer que Florentino, Leandro Barreiro e Renato Sanches, desse ponto de vista, são todos jogadores que são insuficientes. Vejo louvar uma dupla Florentino-Barreiro. Eu olho para ali e não vejo que vá sair dali grande coisa do ponto de vista de encontrar espaço, um passe interior de qualidade, um passe mais longo, um desposicionamento de um dos jogadores. Em momentos de jogo partido, Barreiro seguramente será um jogador que vai entusiasmar, mas depois, nos momentos em que é preciso organizar e ter critério, não me parece tanto. Que é quase 80% do campeonato, não é? Depois pensar que Renato Sanches é que vai resolver isto, para já, sempre a questão, e não vou ser nada criativo, que Renato Sanches é que vem, se em continuidade. Mas mesmo o melhor Renato Sanches é um jogador de transporte de bola, não é um organizador. Ninguém quando pensa em Renato Sanches imagina a fazer um passe longo ou a fazer uma assistência dentro da área. Imaginamos Renato Sanches a correr com a bola e os adversários a caírem à passagem. Não é? Portanto, e depois nisto onde é que joga Coxo? E Prestiani aparece e Di Maria fica para jogar outra vez no corredor direito, sempre com a equipa do ponto de vista defensivo absolutamente desequilibrada. E depois, na minha opinião, aquele que é o paradoxo maior é um clube ter João Mário hoje como titular, Di Maria como potencial titular e querer vender David Neres, que tem incomensuravelmente mais talento que João Mário no plano ofensivo e capacidade para render mais que Di Maria hoje. Aliás, não é por acaso que o Nápoles não vem contratar nem João Mário nem Di Maria, aparentemente está interessado em David Neres. Como é que o Benfica está a ponderar vender o seu médio avançado neste momento mais decisivo, descontando o facto de Di Maria no plano ofensivo continuar a ter momentos de gênio, como tem, mas em rendimento contínuo, na minha opinião, Neres dá mais que qualquer um dos outros. Vamos ver o que é que Prestiani acrescenta, mas ter o futuro agarrado a um menino de 18 anos que há 15 dias ia ser dispensado também levanta aqui dúvidas, mas sobretudo isto, eu confesso, a saída de Neres é algo que me deixa relativamente perplexo, ainda por cima depois já estar vendido João Neves. É que se fosse antes, podíamos dizer, sai Neres para não sair Neves, claro. Não é? E para ajustar ali do ponto de vista financeiro, e é um jogador que apesar de tudo já se percebeu que o treinador não se encanta, mas depois podemos entrar na dimensão
técnico-tática das opções de Schmidt, que há jogadores de quem ele gosta sempre e outros quem nunca vai gostar. O Neres parece que não caiu ali. E o Neres é um jogador que lhe deu muito na primeira época, que foi dos jogadores mais determinantes no título de Schmidt, mas que ele depois, na minha opinião, não percebeu bem o que tinha ali. Portugal está-se a tornar um bocadinho como a Turquia, né? Vai buscar nomes grandes como Di Maria, como outros jogadores que vêm, e se calhar mais o Benfica. E não acredita tanto em potenciar jogadores até do próprio campeonato? Sim. E não segura? Há uns anos falava-se de que o Benfica se tinha aburguesado, não era? Havia essa expressão, várias vezes comentada. O Benfica colocou-se aqui numa fasquia já há vários anos de contratar pelos 20 milhões. Houve a tal exceção e obviamente... Também o mercado mudou, não é? Os 20 milhões de agora já são, se calhar... Sim, é verdade. Para um clube português, se calhar Mas o Benfica continua a contratar como ninguém em termos de capacidade. Agora, a questão é o critério, não é? E era o que o Carlos falava há pouco. Contratar muito não significa contratar bem, e às vezes, se calhar, até vale mais juntar uns pozinhos mais, investir acima e fazer uma contratação ajustada. Aquela do Artur Cabral, para mim, sinceramente, tudo aquilo foi um bocado estranho. Soou que o Benfica estava totalmente preparado para... andava-se a falar que o Benfica... Logo a seguir a vender o Ramos, ia buscar o Beltrán, mas o Beltrán, entretanto, vai para a Fiorentina e a Fiorentina liberta Artur Cabral, que o Benfica vai buscar por 20 milhões. Enfim, foi ali tudo um bocado estranho, às vezes soou a grande profissionalismo, depois soou a descuido total no tipo de jogador que o Benfica foi buscar. O que eu acho que Roger Schmidt, nesta altura, está a tentar fazer é um bocadinho apagar o problema maior da época passada, ou pelo menos durante parte da época foi sendo apontado como o maior problema, que tinha a ver com a recuperação, com a reação à perda, não é? Com a questão de o Benfica passar de um Gonçalo Ramos que pressionava muito bem para um Artur Cabral que nesse aspecto era muito mais debilitado, e depois juntar Di Maria a Rafa, que são jogadores não tão capazes nesse momento. E nesta altura parece-me que ainda há alguma distância de percebermos exatamente como é que o Benfica se vai dispor em campo, que o Roger Schmidt está aqui a criar um escudo para poder ter Di Maria, que agora vai deixar de ir à seleção, mas ainda capacitado para resolver, e por isso vai criar um escudo à volta de Di Maria. Eu não sei se o Di Maria será tanto para a direita como estávamos aqui a falar, ou se não será para a posição de 10, para a posição central, e ser ao mesmo tempo protegido na tal reação à perda, e portanto ser o único homem abdicar de defender e poder ser ele o mais criativo da equipe. E por outro lado ser o jogador que decide. Agora a questão é, ele depois vai decidir e vai meter a bola em quem, não é? Quem é que vai fazer a diagonal, a quem é que ele vai entregar um passe de ruptura, em que o Di Maria é bom jogador nesse aspecto, é um jogador também com uma ótima meia distância, só que depois parece-me que vai haver aqui uma equipa um bocadinho parada, se houver barreiro. Eu, por acaso, não vejo Di Maria a jogar no corredor. Podia jogar no corredor central, acho que era a opção natural o ano passado. Não me parece que seja o que ele gosta. Di Maria quer receber com espaço. Pois. E, portanto, só recebe com espaço. Para fazer aquelas bolas... Lateral, porque senão vai ter sempre um adversário em cima e vai rodar com dificuldade. Ou seja, para a equipa poderia ser melhor, até em alguns momentos jogar na esquerda, onde ele já não faz o drible por fora com a facilidade com que fazia antigamente, mas continua a cruzar redondo muito bem. O problema é que ele não gosta, porque ele gosta de ir para dentro e ter a opção do último passe, dele próprio finalizar, e portanto não me parece que vai acontecer, ainda por cima, com o aparecimento de Prestiani, com a possibilidade de Coxo jogar mais subido. Se Di Maria jogar dentro, anulou estas duas hipóteses logo. Não é? E portanto, o que me parece, globalmente no Benfica, é que há ali uma relativa incongruência, na minha opinião, por má avaliação. Eu já escrevi isso, não é segredo que eu considero que o Benfica nunca devia ter mantido o treinador. Onde é que escreves? Num site muito simpático. Bom site. E que frequento regularmente para ouvir também, ouvir e agora ler e agora ouvir também o que dizem os outros. Mas parece-me que a aposta no treinador foi um risco absoluto. E não tenho a certeza se quando se diz percebemos os erros, se verdadeiramente se perceberam os erros. Aliás, na linha do que estavas a dizer, parece-me que o Benfica está a tentar ajustar o plantel à ideia do treinador, e eu não sei verdadeiramente se a ideia do treinador foi aquilo que fez o Benfica alguma vez ganhar, porque se vocês pensarem, quando Schmidt chega ao Benfica, não foi ele que escolheu o Grimaldo, não foi ele que escolheu o Rafa, não foi ele que escolheu o David Neres, não foi ele que escolheu o João Mário. Eventualmente terá tido uma palavra em Enzo Fernandes, não sou capaz de hoje garantir, mas também não era um jogador que ele tivesse chegado e ter dito eu quero aquele. Verdadeiramente ele trabalhou com o que existia.
E o que existia tinha tanta qualidade. Alguns jogadores, falou-se muito de Ramos, muito mais decisivos na época, foram Enzo Fernandes, na metade, e depois Grimaldo, que faz uma época absolutamente excepcional. Não foram, foi devidamente valorizados, ao ponto de se tentar substituir Grimaldo por um jogador mais parecido com Bá do que com Grimaldo, que era Jurasek. Ora, o Benfica precisava era de um Grimaldo. Este ano já vai. O Besta e o mesmo Carreras são jogadores de outra qualidade técnica, capazes de transportar, no fundo, resolver algum problema de construção no plano individual, quando a equipa não consegue isso no prisma coletivo. E, portanto, o que me parece é que a ideia de não foi por acaso que correu bem na primeira época, disse Rui Costa já mais que uma vez, eu digo, não foi por acaso, mas porquê é que foi que correu bem? Se calhar foi porque havia um perfil de jogador que acrescentaram alguma qualidade, designadamente com bola, ao perfil do treinador, que é muito de perde, recupera, acelera. E depois eu pergunto, os jogadores mais decisivos nesta altura ou não estão a jogar ou estão fora, aqueles que podem resolver no último terço. Rafa saiu, Prestiani está apenas a aparecer, Di Maria ainda não chegou, Neres não conta, e verdadeiramente se formos ver o meio campo apresentado como titular do Benfica, João Mário, Barreiro, Florentino e Auschwitz, do ponto de vista da criatividade, da capacidade de desequilibrar num para um, na procura do espaço, é muito curto. Destes, o único jogador que vai buscar a bola no espaço, e não é um criativo, é o Auschwitz, não é? E mesmo a posição do 9,5 ou do 10, onde está o miúdo Prestiani, e nenhum jogador joga bem naquela posição se não tiver um extremo para servir, um extremo rápido. Quando perguntavas, Di Maria vai servir quem? Neste momento do Benfica é só o ponta de lança. Claro. Só Pavlidis é o único jogador que ainda faz movimentos de ruptura, mesmo assim movimentos de ponta de lança. Um 10, pegar na bola, estar no emaranhado de adversários e não encontrar ninguém, a não ser um lateral que está muito aberto no corredor, parece-me que vai trazer problemas. O Benfica tem um calendário relativamente fácil no início da época, tirando o primeiro jogo em Famalicão, que não o é, mas vai ter que ser muito melhor do que os sinais que eu vi em particular com o Fulham, e não me parece que seja com este perfil de jogador que vai ser absolutamente entusiasmante. Eu acho que o Benfica, atenção, nem tudo estará mal, né? Acho que parece-me que acertou no avançado. Mas sim, é apenas para a época, parece-me que é um ótimo avançado. Mas eu também eu discordo em relação ao Cabral da maior parte das pessoas. Eu acho que o Cabral é um ótimo avançado e acho que o futuro vai mostrar que o Benfica comete até um erro do ponto de vista de gestão do plantel se deixar sair Artur Cabral. Artur Cabral é um jogador parecido com Pavlidis, no sentido de ser um 9, não nas características, é evidente, são diferentes, mas é o 9, ao contrário do Marcos Leonardo, é um jogador diferente, e uma equipa precisa de abordar uma época destas com 3 jogadores da posição 9, não bastam 2, e 2 que podem ser muito contrastantes entre si e jogarem em 2 tipos de jogos diferentes. Tentarias vender Tenkstead? Isso Tenkstead parece-me que é um jogador desajustado à realidade. Mas pensando, é Marcos Leonardo, isso sem dúvida. Agora, pode ser mais. Agora, do ponto de vista financeiro, é evidente que Artur Cabral, apesar de tudo, apesar de desvalorizado pela má época do Benfica, não foi dele, que ele não fez uma época assim tão trágica, deixou foi de jogar quando estava no melhor momento, não é? E, portanto aí é mais difícil. E uma equipa que de facto não produzia grande jogo ofensivo, esta é que é a verdade. O Benfica, um avançado como Cabral, tal como o Ramos, é um jogador que tem que ser servido em cruzamento, desde logo, porque é muito forte a atacar, finalização virado para a baliza. Se estivermos a pedir movimentos à profundidade, não é a natureza dele. Claro. Movimentos de apoio, ele não é um mau jogador, mas também não é ágil para jogar em espaços curtos. Portanto, é um homem da área para finalizar. É preciso colocar a bola com algumas condições na área. Eu acho engraçado, em Portugal, por exemplo, discutiu-se muito se o Ronaldo foi bem servido agora no europeu, não é? E nunca se discute, por exemplo, se o Artur Cabral foi bem servido uma época inteira, porque eu acho que não foi. Também aí, porque ele marcou golos nos clubes todos, ele não é um jogador de topo da Europa, mas é melhor do que a maior parte das pessoas pensa hoje. Eu ia colocar outro assunto em cima da mesa, que é um bocadinho mais atrás. É um assunto que são vários. Primeiro, a questão Otamendi, foi uma questão polémica da questão de ele ir aos Jogos Olímpicos. Eu sinceramente não entendo a falta de sensibilidade das pessoas para isto, porque acho da crítica ou de dentro do clube? Não, da crítica ao clube ter permitido que ele fosse. Okay. Eu, sinceramente, entendendo que, obviamente, o clube é que lhe paga o salário e todas essas questões. Se o Benfica tivesse, como esteve nos anos anteriores, a lutar pelo acesso à Liga dos Campeões, eu conseguia entender que podia ser algo demasiado prejudicial. Nesta altura, sinceramente, e aliás já acabou os Jogos Olímpicos, mas mesmo que estivesse em andamento, acabaria na data da primeira jornada, portanto, acho que é dia 10 a final dos Jogos Olímpicos. Não acho que vinha assim tão mal ao mundo para o Benfica, sendo um jogador absolutamente consolidado e que vive muito também da sua liderança. E a seleção argentina tem um significado diferente, seleção mesmo que olímpica, até porque já foram campeões em 2004, 2007 e 2007 também.
Não, 2000. 8. É Aquela do o Di Maria até está, acho Sim, eu. eu creio que é Que o marca um gol 3-0 à Nigéria, acho eu. Sim, eles ganham em 4 e eles são, acho que são bicampeões olímpicos. Eles ganham em 2004 com a geração do Lúcio González, do Tevez, Messi. E Certo. depois voltam a ganhar, acho que em 2008, não tenho a certeza. O significado da seleção olímpica para a Argentina provavelmente é diferente Sim. do significado da seleção olímpica para o Mbappé, Claro. que rejeitou ir, e como o Mbappé, outros tantos. Por isso há que perceber também o contexto. Eu percebo que ele queira ir Claro. e queira tentar ser campeão olímpico, porque está a terminar a carreira também, não vai ter grandes oportunidades de jogar mais. Mas Mas em em trocando- o Benfica faz a opção de ficar com o perfil de jogador como Otamendi e Di Maria, é uma opção do clube. Depois, para a frente, terá razão ou não em função dos resultados. É mais uma opção de risco. Eu também me parece que não havendo uma pré da Champions para disputar, e o Benfica tendo naquela posição 3 jogadores que garantem, o Tomás Araújo, que até está a emergir como um titular, o António Silva... Pois eu ia colocar essa questão. e o Nesta Morato, altura parece que o Tomás Araújo está à frente de António Silva. Lá está, eu acho que há pouco falávamos de jogadores para Schmidt parece que são inamovíveis, não é? João Mário, Auschner são jogadores que têm que jogar sempre, e depois há outros em que ele ou passa a querer ou passa a descrever com muita facilidade. Isto espanta-me um pouco. Quer dizer, António Silva é um jogador que ele lança, que se afirma no Benfica. Não faz sentido dizer que falhou um passo no Campeonato da Europa que agora deixa de ser titular do Benfica. Tomás Araújo andou quase sem contar na maior parte do tempo, não é? Mesmo em jogos em que podia ter E dado teve sempre descanso na a mão de outros, Schmidt, não é? Sempre a jogar ali. De repente, Tomás Araújo ultrapassa António Silva. Coxo vem como o melhor jogador do campeonato holandês, que ia chegar ao Benfica e joga a segundo médio ou a primeiro médio às vezes quando há João Neves. Quando fica só Florentino e já não há João Neves, Coxo já não pode ser segundo médio, quando eu acho que ele teria mais facilidade neste contexto, e é pensado para segundo avançado, onde agora há Prestiani, onde pode haver Di Maria, onde pode jogar Marcos Leonardo. Enfim, há jogadores que eu confesso que não percebo como é que são tudo, depois não são coisa nenhuma. Sheldrup, por exemplo, na minha opinião, é um jogador de grande talento. Não sei se é um talento para ser de topo mundial ou se é apenas para ser um grande jogador. Agora não tenho dúvida que pode jogar no Benfica. Ainda não percebi se o treinador gosta dele ou não, com toda a franqueza. Eu, neste momento, não percebi se o treinador quer que Coxo saia do Benfica ou não, por exemplo. Eu não sei, porque é difícil perceber determinadamente para que é que está. E hoje parece-me que Coxo, como segundo médio, hoje garante muito mais do que Barreiro. Quando se falava há pouco da questão de organizar, de dar critério, hoje o melhor jogador para jogar ao lado de Florentino no plantel do Benfica, na minha opinião, claro, é a minha, é Coxo. É o único jogador que fará bem aquela organização. Mas eu acho que a questão de António Silva é uma questão um bocadinho mais complexa do que apenas o que ele esteve mal no europeu. Acho que tem a ver, se calhar, com a época não lhe correu bem do ponto de vista de lances visíveis, não é? Tem 2 expulsões na Champions, tem o lance do gol do Aubameyang contra o Marselha, que no fundo ajuda à eliminação do Benfica na Liga Europa. Portanto, não acho que tenha sido uma época a correr tão bem ao António Silva, obviamente. A minha questão é se o Roger Schmidt estará com isto, entre aspas, e por ponto o que estávamos há pouco a falar do guarda-redes do Sporting, a tentar protegê-lo, tirando durante algum tempo dos holofotes. Protege-se assim um jogador ou não? Tenho dúvidas, e sobretudo tenho dúvidas disto. Schmidt trabalhou com ele todos os dias, não é? Este é que é o meu ponto, e 2 anos, não foi 2 dias, não foram 2 meses, e Tomás Araújo também lá estava. Vamos dizer o que eu penso. Parece-me que o António Silva foi um pouco sobrevalorizado, achando eu que ele é um excelente jogador. Acho que não é um central neste momento ainda, pelo menos. Ele é de 2003, estamos a falar de um miúdo com qualidade indiscutível para jogar a um nível alto. Se vai ser um dos melhores centrais da Europa ou não, esperar para ver. Não se revelou na segunda época aquilo que prometeu na primeira. Isso parece evidente para todos nós. Do ponto de vista técnico, Tomás Araújo é de longe o melhor central do Benfica. Para iniciar a construção, é indiscutivelmente superior a Otamendi, a Morato e a António Silva. E, portanto, era normal, se calhar, que já fosse tendo uma oportunidade. Claro. A tendência... A tua questão é a incoerência, não é? Aqui, o que é que faz com que o jogador nunca tenha jogado ou tenha jogado sempre e, de repente, isto inverte-se sem que tenha acontecido grande e coisa não se pelo inverte meio? no decorrer da época, onde há tempo para jogar, e Pois, inverte-se num Testar verão. e para jogar em 1 ou 2 jogos, Era e aí ter que uma eu taça ia. da Liga e ter uma taça de Portugal e ter uma Liga Europa onde pode Inverte-se rodar. nas férias. Eu ia quase, mais a numa isso. pré-época. E agora acrescenta que são ambos destros, que Otamendi é um jogador que tem mais facilidade em jogar no lado esquerdo e que há Morato, que é um esquerdino. Ou seja, mesmo pensar em jogar os dois, nenhum até hoje, em particular António Silva, revelou grande apetência para jogar como central esquerdo.
Ou seja, a opção pode ser mesmo entre os dois. Isso é outra coisa que nós nos habituamos a perceber de Schmidt, é que quando uma fórmula começa a resultar, normalmente joga sempre aquela fórmula. Até ao fim. Até Morato, a defesa esquerda, esse, não é? Que veio da terra do absurdistão, durou até à goleada que o Benfica sofre no Dragão, e onde se percebe a náusea que o jogador não tinha condições para fazer aquela posição. E não esquecer que Schmidt vai... A pré-época foi aqui um hiato ou um balão de oxigênio, porque a partir do Famalicão vai voltar a um nível de... Ao olho do furacão. Ao olho do furacão, sim. A um nível de exigência dos adeptos que já vem da época. Agora, eu acho que vale a pena dizer isto. O Benfica tem outras soluções. Tem jogadores que permitem ter tanta solução. Ainda não falamos do Rolaiser. O Rolaiser é um jogador que também esteve meio ano praticamente sem jogar. E o Rolaiser já tem 24 anos. Era normal que tivesse tido um pouco mais de tempo. Agora já era visto quase como um salvador para a posição de onde tinha saído João Neves. Há pouco falei de Coxo, ainda há Rolaiser. Mas Rolaiser nós vimos jogar naquela posição em 2 jogos de pré-época. De repente já era uma grande solução. Vamos ver, não é? Mas agora, que o Benfica tem soluções, se juntarmos isto tudo, não é? Renato Sanches, Rolaiser, Coxu, Prestiani, Di Maria, João Mário, Schelderup, Auschwitz, Marcos Leonardo, enfim, Neres ainda, não é? O Benfica tem soluções para tudo, e com este tipo de talento disponível, é evidente que pode acertar um 11, pode variar um jogador ou outro, encarreirar e fazer uma equipa muito competitiva. Continuo a achar que o Benfica é obviamente candidato ao título, com estas condições tem jogadores para lutar. Do ponto de vista tático, ainda não vi nada que me mostrasse que há aqui uma evolução. Transição defensiva com muitas dificuldades, contra o Fulham foi evidente, não é mudar o perfil dos jogadores apenas que faz com que uma equipa passe a defender melhor, não é, o defender é coletivo, mesmo aquilo que questionavas há pouco, troca o ponta de lança porque tem um mais combativo. Bem, um ponta de lança sozinho não garante mais competência defensiva, tem que ser o coletivo a transformar-se e aquele jogador a dar o seu acrescento porque tem uma determinada característica. Agora, não é trocar um jogador por outro vai começar a defender melhor, isto não existe no futebol. Da mesma maneira, ter uma dupla de médios que é mais rotativa sem bola, depois não garante que não se perca a bola e não se ande mais tempo a correr atrás dela. Obviamente. Portanto, isto tudo joga. Eu acho que ainda há muita indefinição na forma de jogar do Benfica. Se calhar, taticamente, é uma equipa ainda menos fácil de perceber do que Porto e Sporting, a não ser neste ponto, que é a característica do treinador é esta, ou seja, o coletivo com bola depende muito dos jogadores e, portanto, o momento de cada jogador poderá ditar se temos um Benfica esfuziante ou um Benfica a desiludir, e depois do ponto de vista defensivo eu tenho francas dúvidas de que a equipa vai ser muito mais consistente do que foi, mesmo mudando o perfil de um jogador ou outro, porque percebo lacunas que têm a ver com treino e com concepção de jogo e que não vejo corrigidas. Avançamos? Avançamos. Eu só uma nota sobre o Pavlidis. Parece que acertou o Benfica no avançado. Pelo menos pela amostra, vai garantir golos. Sim, não me parece que seja um fenómeno. Vamos ver, pode desmentir-me e desatar a marcar golos de facto nos jogos todos, mas creio que é um excelente avançado para Portugal. Hoje é uma mais-valia para o Benfica. Se vai ter o impacto de sozinho resolver metade dos problemas da equipa, veremos, mas sim, a esta hora, Pavlidis e o Besto, o lateral alemão, parecem-me jogadores que claramente vêm acrescentar ao plantel do Benfica, isso não tenho dúvida nenhuma. Vamos para os outros? Para o resto do pelotão? Sim, sendo que eu continuo a colocar, e estou muito curioso para ver os primeiros desempenhos. Já vi, mas enfim, é um nível ainda difícil de tirar conclusões, mas gostei muito das primeiras aparições do Braga e estou muito curioso para perceber, porque eu acho que vamos ver o Braga muito próximo destes aqui. Enfim, isto já é uma conversa um bocadinho mais mastigada, mas eu acredito muito mais em Daniel Sousa do que acreditei nos antecessores. Parece-me que há ali qualquer coisa. Em termos de contratações, voltou a ser um Braga algo cerebral, portanto, não houve aqui até algumas transcendências como se viu em anos mais recentes. Provavelmente ainda vai sofrer aqui ajustes, porque o Braga foi obrigado a contratar muito cedo, dado esta eliminatória e precisará também de garantir a chegada à fase de grupos da Liga Europa para ter aqui mais algum desafogo e alguma margem mais capaz, e obviamente está à espera ainda do dinheiro de Banza, que me parece que é alguém que o Braga está a tentar aproveitar o hype de ter sido dos melhores marcadores da época passada e está numa idade ideal para ser vendida. Mas eu não falo de 3 e dos outros, se calhar falo de 4 e dos outros. Acho que consigo meter muito mais o Braga aqui do que propriamente juntá-lo aos restantes.
Sim, parece que é mais coerente este Braga. O ano passado houve algumas apostas na questão da maturidade, por exemplo, nas contratações de Pizzi e de Fonte, além do João Moutinho, que oferece hoje um rendimento claramente ainda muito acima dos outros dois que citei, com imenso respeito pela carreira deles, extraordinária, e que ainda prossegue, mas parece-me que o Braga largou um pouco essa ilusão de que, acrescentando muita maturidade e muita experiência, está mais perto de lutar para o título, porque não é só isso que resolve, e é preciso que aproveitem os jogadores que verdadeiramente hoje desequilibram. O Braga acertou ao mexer, quer dizer, do ponto de vista do critério, se acertou nos jogadores, veremos, ao mexer nos centrais, precisava claramente de mais um central, vamos ver se o miúdo alemão prova o que se diz dele, com o Niakate a jogar a todo o tempo e mais o Serdar e ainda o Paulo Oliveira, ficará ainda com... o Bambu, não é? E ao Jonathan Bambu, Exato, exatamente, Bambu. o brasileiro, que eu gostei do Arouca. passado do Arouca. E que é um jogador com história no futebol brasileiro, portanto, também não é um jogador, não sei se é o jogador que ia mudar a defesa do Braga, mas de facto tem mais soluções, tem uma defesa hoje mais... Eu gostei do alemão, mais composta. do pouco que vi contra os israelitas. Sim, mas gostei. para já são sinais e contra o adversário que não apertou muito. Depois, acredito que fica muito para resolver a questão do ponta de lança, porque já saiu o Abel Ruiz, sai o Banza, são dois jogadores que garantiam muitos golos, jogadores diferentes, mas que jogavam, até do ponto de vista do convívio no plantel, conseguiram Quase que se complementavam, não é? lidar um com o outro, e não era fácil, porque era natural que ambos quisessem jogar. Era um poleiro, dois galos. Que é que vale o El Ouazzane e o Roberto Fernandes, salveiro é Fernandes, não é? O espanhol, que veio do Málaga. Esses dois jogadores podem ser determinantes, porque me parece que depois sobram ali craques indiscutíveis. Eu acho que o Bruma é um jogador subvalorizado no futebol português. Acho que é melhor do que se faz dele. Bruma é um jogador de equipa grande e desequilibrador e com golo. Depois o Horta sabe muito. Ricardo Horta é indiscutível. O miúdo Roger tem capacidade para explodir de vez. O Salazar está a crescer muito, na pré-época deu indicações excelentes. Moutinho é uma garantia. Na posição 6 vamos ver se Vítor Carvalho e o Gorbi como alternativa se são suficientes ou se vai ser preciso aí também algum ajuste, mas parece-me um Braga, e concordo contigo, respeitando muito o trabalho de todos que estiveram antes. Há uma expectativa que eu tenho em relação ao Daniel Sousa, porque o que vimos em Arouca foi muito bom. Foi bom do ponto de vista da ousadia de jogo, da escolha de jogadores de talento, de querer um meio campo que jogasse, avançados que decidissem. Portanto, se ele conseguir transportar isto para a qualidade que tem hoje nas mãos em Braga, penso que podemos ter um Braga ainda melhor do que nas últimas épocas. Não acham que o Arthur Jorge, isso é mais uma opinião do que uma pergunta, eu acho que o Arthur Jorge também foi um bocadinho menos valorizado do que ele vale, porque eu acho que ele está a provar agora um bocadinho no Botafogo aquilo que fez no Braga na Eu acho que ele primeira precisava época. disto. Também ele precisava de sair, precisava de experimentar outras realidades, até para si mesmo se convencer, ok, não, eu sou um filho da casa, mas não é só no Braga que eu faço posso bons trabalhos. funcionar. Eu sinceramente acho que foi o ideal para todos, e aliás acho que o Braga até foi feliz nesse aspecto, porque ou muito me engano, ou as coisas estavam-se a desenhar para que o Arthur Jorge chegasse ao final da época e fosse mandado embora, não é? Porque o Daniel Sousa, parece-me que o António Salvador vê, e não foi o único a ver, que está ali uma oportunidade. Não é garantido que vá correr bem, mas está ali uma boa oportunidade. E o Daniel Sousa, não te querendo cortar a palavra, mas continuando e não repetindo, porque também concordo na generalidade do que disseram do Braga, o Daniel Sousa também foi vítima, no bom sentido, do bom trabalho que o Arouca tem feito, e mais uma vez esta pré-época gostei bastante. Não conheço o treinador, é uma aposta arriscada, mas normalmente eles acertam. Sobretudo a escolha dos jogadores. E está a contratar bem. Claramente tem contratado bem nos últimos anos. Esse elogio é justíssimo ao Arouca. A quem pensa o futebol do Arouca e a quem, do ponto de vista do scouting, da prospecção de mercado, tem feito indiscutivelmente bom trabalho. Em relação ao Arthur Jorge, eu creio que o Arthur Jorge tem duas características. Um é um treinador corajoso, e essa eu gosto. E portanto, ele usava, se reparares, o que não é muito comum em Portugal, quase todos os muitos avançados que o Braga tinha. O jogo começava a não dar com determinada forma de jogar. Havia de Jaló, havia de Bruma, havia Rony Lopes, havia Pizzi, havia Ruiz para lançar, e de repente o Braga estava a jogar com 4 ou 5, mais o Pizzi, eram 4 ou 5 avançados. Ele não é um treinador conservador, no sentido de fica a ver o que é que dá, a expectativa. Era uma equipa de ir, a jogar. Nunca foi uma equipa muito equilibrada. E quando tentou ser mais estratega, normalmente não correu bem. Por exemplo, aqueles jogos com o Sporting, em que o Braga ia tentar abordar de outra forma, porque o Sporting era coletivamente uma equipa difícil de defrontar no futebol português, talvez a mais difícil nos últimos anos de anular, e sempre que o Braga tentou adaptar-se a Arthur Jorge, nunca foi no plano estratégico um treinador que provasse tanto. E eu creio que ele estará seguramente à procura disso, e espero que encontre, porque me parece que a outra característica que ele tem boa, além da coragem, é a liderança.
Eu creio que ele fala uma linguagem em que os jogadores acreditam, que ele é sério na relação com os jogadores e percebe-se que ele troca um jogador, mete outro e que não houve ali uma incapacidade do jogador de entender a opção do treinador. E isto é um elogio que se deve fazer, que, por exemplo, Amorim claramente tem também. Amorim vai para a quinta época no Sporting, tirando talvez Slimani, não há nenhum jogador do Sporting, mesmo os que não jogavam, em que se sinta animosidade em relação ao treinador, em que o jogador revele que não entende pelo menos porque é que o treinador decidiu assim. E isto é um grande elogio a quem gera. Se calhar foi o único que pareceu um bocadinho imposto também ao Ruben Sim, Amorim. a ideia que ficou. Ou seja, essa liberdade do treinador e que Artur Jorge também poderá ter. E ele escolhe o perfil dos jogadores também muito por aí, não é? Certo. Pela forma Agora, também como falha pode como os liderar. outros. O Cobá veio do Estoril, por exemplo, e não provou. O Fresned aparentemente é um jogador que não tem a qualidade que o Sporting precisava para aquela posição, embora seja muito novo ainda. Amorim não tem acertado sempre, como ninguém acerta sempre. E depois há um jogador que saiu do Sporting, a gente não falou dele, que é o Paulinho. O Paulinho era mais importante. Eu há pouco quis falar disso e passou. Do que às vezes nós dizíamos, porque ele, como não é um jogador muito visível, não pinta um quadro em cada lance, mas depois faz sempre o que está certo dentro do jogo. É um jogador de coletivo extraordinário que ainda por cima teve uma época boa. Com a presença do Gyökeres percebeu-se que ele até marca golos. Claro. Se ele não for o alvo número 1 da atenção, da marcação, ele é um jogador E agora que consegue aparecer. sem Gyökeres acho que também está muito bem neste começo no México. Né? Obviamente uma realidade diferente. Certo, mas entrou muito bem e isso é importante. Quando aí ele chega como uma vedeta, chega como o craque contratado. E isso Por falar em pontas soltas, há outro que nós não falamos e que me parece um caso já perdido, que é o Sanjust, que podia dar um jogador extraordinário e que o corpo dele não ajuda. Eu acho uma pena. Não? Eu acho que já nem é uma questão... Muitas vezes põe-se em causa quando o jogador não é tão profissional, as lesões aparecem. Acho que nem sequer é esse o caso. Acho que é mesmo algo genético, fisiológico, que não ajuda a ser o que ele prometia ser. Eu sei é que no Sporting já se tentou de tudo. Exatamente. E depois há uma dimensão psicológica, como é evidente, o próprio jogador já teme, teme, não é? mas há ali um lado de cristal que me parece hoje já indiscutível e concordo contigo. Acho que um jogador que numa situação normal joga nos melhores campeonatos da Europa. Joga num clube grande da Europa, porque é técnico, é rápido, é inteligente, é um grande jogador. Olha, o que eu vos posso dizer em relação ao campeonato é que parece-me que nós vamos olhar para este campeonato, atirar-nos para este campeonato com muito mais imprevisibilidade. Não sei se resultará bem ou mal, mas muitas vezes fala-se do carrossel de treinadores em Portugal. Eu acho que temos muitas novidades para apreciar. Rui Borges dá aqui um salto, enfim, já é um treinador que já se viu uma amostra, mas enfim, estou muito curioso para ver o Nacional do Tiago Margarido. Há aqui vários nomes aparentemente desconhecidos. O treinador do Aroca, que é um uruguaio, não é? Sim. Uruguaio. Casa Pia vai buscar o treinador do Alverca, o João Pereira. Que é muito novo, talvez o mais jovem. Sim, 32 anos, acho que sim. Enfim, ao regresso do César Peixoto também. Tenho muita expectativa em relação ao Frau Rio Ave. Eu acho que o Luís Freire foi dos melhores treinadores da época em Portugal no ano passado. O Rio Ave, mesmo quando já que não falamos podia, de subvalorizados, mesmo quando não podia contratar, subvalorizado nem sequer é sobrevalorizado, se calhar é quase ignorado, não há muita atenção sobre estas equipas. As pessoas falam em função do jogo contra o grande que viram na semana anterior. Portanto, a maior parte dos adeptos viu o Rio Ave jogar contra o seu clube grande. Exatamente. E nem sequer viu 3 jogos. Não viu 3 jogos, viu 1 ou 2 jogos, que é o da primeira volta e da segunda. Mas o Rio Ave esteve sem contratar, como vocês sabem, até janeiro, e a equipa segurou-se em lugares acima da descida da divisão. E depois, quando conseguiu acertar 2, 3 contratações, verdadeiramente percebeu-se que aquilo que eram indicações seguras de uma boa ideia coletiva tinham margem para voar. E, portanto, este ano em que entrou dinheiro, Marinakis permitiu algumas contratações, já 16 alguns jogadores entraram no plantel. E alguns muito bons jogadores. Sim. Por exemplo, Kiko Bondoso e João Novaes são indiscutivelmente 2 jogadores de muito bom nível. E o Tiago Moraes, que estava no O Tiago Moraes ainda tem que mostrar o Kiko Bondoso e o Novaes, para falar dos que nós conhecemos, veio o alemão, o Pohlmann, salvo erro, o jogador que era da escola do Dortmund. Enfim, há uma série de contratações interessantes e parece-me que pode estar ali um dos casos da Liga. Depois, curioso também para ver o Famalicão, como é que evolui. Tenho ainda para resolver a questão dos avançados. Aliás, é uma posição difícil hoje. Há uma espécie de crise de pontas de lança propriamente, homens da área. E fomos com o Mário Gonzalez. A saída do Cádiz, mas o Mário Gonzalez não é bem o 9 puro, é um 9,5, não é? Aliás, no Braga não conseguiu ser, não é? E perdeu um jogador que perdeu um jogador que para mim era decisivo naquela equipa. O Puma Rodrigues saiu, foi uma pena, porque era um craque. Sim, mas tem nas alas, recupera Rochinha para o futebol português, que é um excelente jogador. Rochinha para o Famalicão é um craque, é um jogador de muito bom nível. Tem um miúdo brasileiro que é o Sorriso, que já veio no ano passado e que também tem imensa qualidade. Ainda tem o Aranda, que é um jogador também com talento incrível, mas que precisa ter continuidade e porventura juízo a treinar melhor, eventualmente nesse, o que se ouve dizer é um pouco isso, porque talento
ele tem de sobra. Sai mas o é Chiquinho outra também, equipa- que é Sai o importante. Chiquinho. Mas o Portanto, Chiquinho tu é- estás a ir mais para os clubes que apostam na continuidade de treinadores, ou seja, com o Luís Freire em Vila do Conde. Com outros argumentos, com alguns acertos Certo. de jogo, porque, por exemplo, o Famalicão vejo o Gustavo Sá a crescer mais ainda esta época, não é? Se estes jogadores do corredor, que não estavam lá, o Rochinha, o Sorriso, que jogou apenas uns poucos meses... E o Sorriso jogou muito a lateral, não é? Ele acho que Sim, ele a partir do acrescenta mais corredor à frente. esquerdo. Mesmo o Gil Dias não é um jogador que vá surpreender-nos, mas é um jogador que acrescenta sempre algum rendimento. Portanto, havendo ali um acerto, e sobretudo o ponta de lança, porque apesar de tudo, Cádiz, com as suas limitações, fez uma época incrível. Fez muitos golos. E agora é preciso substituí-lo. Depois, claro, tenho expectativa de ver o César Peixoto a voltar, a pegar numa equipa onde a exigência já está alta, porque vem de um 6º lugar, mas onde as ideias dele podem crescer bem a partir do trabalho feito pelo Rui Borges. Acho que o Rui Borges tem uma das tarefas mais difíceis do campeonato. Treinar o Vitória é muito difícil. É uma cadeira muito quente, O não é? grau de exigência ali é muito alto e vamos ver. E a qualquer altura sai gostei muito- um Jota da equipa, não é? Certo, e o Jota saiu, agora fácil. pode contratar outros jogadores, este miúdo que estava no Nacional também, pode juntar o ataque do Nacional da Madeira. A questão é que supostamente é isso, os jogadores que pode contratar é dessa forma muito cirúrgica, portanto ainda vai ser mais um ano de Mas o corda miúdo no brasileiro, pescoço em Caio termos César, tem financeiros. talento, pode crescer. Vamos ver o Vitória. que acontece ao Mangas. O João Mendes não está a jogar, aquele meio campo é bom. O Endel é muito bom jogador, o Tiago Silva é um jogador que acrescenta bastante ali. O Nuno Santos é muito bom jogador, portanto o Vitória tem uma base boa. Agora, uma coisa é começar no Moreirense, juntar o Ofório, o Franco e tal, e crescer quando ninguém dá por ela. Outra coisa é a Vitória E ali, já começares no foco. e não é? ali ter que assumir um jogo de risco. Porque os adversários em Guimarães, tirando 2 ou 3, também vão para fechar e explorar contra-ataque. Não é exatamente a mesma abordagem que fazem contra o Moreirense. Mas os indicadores no Moreirense, eu acho que houve 3 treinadores que fizeram, já falámos deles, épocas muito boas e colocaram as equipas acima do seu valor coletivo. Foi o Aroca, Sousa, o Daniel Sousa. Sousa, o Aroca, apesar de ter um plantel melhor, o Luís Freire e o Rui Borges, do ano passado. Foram os 3 treinadores que, no meu ponto de vista, fizeram com que o coletivo fosse claramente melhor que a soma das partes. Ainda há Tosé Marreco no Gil Vicente, que apareceu só na Vitor parte final. Capelos, que agora com o desafio do Aves. Exatamente, e falta ainda o Vasco Matos. Sim, Do também fez um excelente Santa trabalho. Clara. Santa Clara jogava muito bem na segunda liga, muito bem. Talvez do ponto de vista da iniciativa de jogo, uma equipa com... E um clube Ele Nacional também fez uma época excelente. Certo. São 2 equipas que subiram com muito mérito coletivo. Normalmente nós olhamos para a segunda liga que as equipas tiverem o ponta de lança que marca 20 golos e mais uns centrais, não é? Que depois vai. Mas verdadeiramente subiram 2 equipas que via-se os jogos e percebia-se uma Sim. identidade. E isso é bom quando no futebol se pode... Embora ter sucesso com realidades um os bocadinho distintas, não é? Porque o Santa Clara investiu muito forte, aliás, tinha um orçamento maior do que na época da descida, pelo que eu percebi, em que desceu da primeira divisão. O Nacional, o Tiago Margarido, pegou numa equipa que quase descia a divisão, não teve grandes argumentos financeiros para mudar, portanto pegou naquilo e tornou-a uma das equipas com melhor identidade da segunda liga. Já agora, o curioso caso do Estrela da Amadora, que foi buscar Filipe Martins, um perfil diferente de treinador, e contratações surpreendentes. Vai buscar o Nani, o Ala Ruiz, Pois. que regressa a Portugal, depois os outros menos conhecidos. Vai buscar um médio overzinho, o Paulo Moreira, que foi-se falando muito para várias equipas da Primeira Liga, e entra aqui no Estrela da Amadora, e o guarda-redes ao Porto, o Meixedo. Alguns regressos interessantes, há também o Hélder Costa no Estoril. Sim. Também estou curioso, se bem que ele teve uma época em que praticamente não jogou, se não estou enganado. Mas O Estoril é muito estranho a mudança de treinador. Vasco Seabra fez uma ótima Sim, época. muito estranho, assim. Nada pronunciava esta alteração. Vamos ver, Ian Castro já conhece o futebol português, mas tem aqui o primeiro desafio como treinador principal. Para mim é das incógnitas maiores. Bachi também no Boa Vista, não é? Boa Vista para mim é o caso mais preocupante. Isto da neste Liga. momento é o Muito plantel mais preocupante. frágil da Primeira Liga, de longe. É, praticamente o 11 é o mesmo do ano passado, mas perde ali... Se fosse o mesmo do ano passado. Perde Makutá, perde Sim. Sassou, perde Shidozi. E Seba Pérez? Ainda não. Ainda não? Ainda lá está, Bruno voltou Lourenço. agora, salvo erro, voltou Ok. agora. Bruno Lourenço sai também, Bruno Lourenço sai também. o Pedro Malheiro também. Pedro Não, Malheiro, Pedro Malheiro, não mesmo, são foi. muitos jogadores, e no plano ofensivo para já ainda estava o Zenic, mas também não sabemos quanto tempo. É dos primeiros Os a consagrados saltar. depois restará o Salvador Agra e o Reizinho, eventualmente já chamando consagrado ao Sim, Reizinho, não é? sim.
que é um craque, Há é o um Abascal miúdo e o Bruno O Bruno, na parte pois, defensiva. o Bruno, né? sobretudo o Bruno é muito bom jogador. O Abascal é um jogador mais limitado. O Bruno é bom Sim, jogador. eu digo é mais. Já são jogadores de alguma mas estamos a falar continuidade. de uma equipa muito débil. Hoje é a equipa mais débil da Primeira Liga, sem dúvida. Se entrar assim no campeonato, vai ter muitíssimas dificuldades. Acho que o Boa Vista Muitíssimas precisa do Mas o Estrela, Bessa. no Estrela, é ali um objeto misterioso também, o que é que vai sair dali, Sim. mas Alan Ruiz é um craque, portanto é bom para o futebol português ter Alan Ruiz. E depois Nani, eu acho que nós temos sempre de fazer vénia a estes jogadores. E É ótimo. quando eles ainda querem calçar as botas e ir para dentro do campo, é fantástico. Completamente. E o Nani tem uma carreira incrível. O Nani foi um dos melhores jogadores dos últimos 15 anos do futebol português. Foi um jogador que viveu na sombra do Cristiano Ronaldo, que é normal, Claro. até no United, mas houve uma altura em que claramente ele era o segundo melhor jogador, se quiseres era o melhor jogador dos jogadores normais, dos homens normais, não é? O melhor jogador português entre as pessoas normais, e é um craque, é um jogador de grande talento. Ele tem obviamente 37 anos, mas acredito que ele fisicamente foi sempre sobredotado, foi um jogador que apresentou sempre uma boa capacidade física. Não vai ter o rendimento que teria há 4 ou 5 anos, mas vai ser giro Vai ver ser a ótimo Estrela ver. para ver lá o Nani no campo. Sem dúvida, sem dúvida. Já nos estamos a esticar aqui no tempo, Já, porque nós já, ficávamos já aqui vi, amanhã. já vi. Eu já não amanhã sei que horas toda. são sequer. São São quase são horas de irmos 2 da almoçar. tarde. Almoçar já tarde. Já tarde, já está. Queres lançar aí o desafio Vamos lançar final? aqui o desafio ao Carlos. Nós temos, e aproveito para anunciar, nós vamos ter a nossa habitual liga Apostase para cada programa do 00. Há uma liga Apostase para o Ataque Rápido este ano. Vamos oferecer uns brindes no final da época. Por falar nisso, o vencedor do Euro reclamou a camisola. Eu, Não entretanto, sei fui se já de férias. reclamou. Por acaso não sei. Também não Se sei. por acaso nos está a ver o vencedor, É. reclama a camisola que Ainda está à atento, espera. ainda está atento. E então a Liga Apostase está aí para a Liga. Este ano há Deste novidades. Este ano há novidades. Portanto, além do palpite do resultado, também há o palpite de quem é a primeira equipa a marcar e quem é o primeiro jogador a marcar. Portanto, em termos de pontuações, vai Isso ser dará totalmente pontos extra, diferente. certo? Dará... Há muitos pontos extra. Muito diferente. Portanto, há a Liga Ataque Rápido. Vamos desafiar o Carlos? Só entrem para a primeira aí. jornada, ó Carlos. Vamos desafiar os teus resultados. Vamos jogar na minha liga, portanto, os teus resultados sim. serão os meus. Muito Confio como um Espera, dos meus ídolos. Isso é já para. Já vamos às palavras ao Carlos? Não, então és tu primeiro. Como assim? Não, Vou pedir estavas para a o dizer Carlos- um dos teus ídolos. Eu também Não, queria o falar Carlos sobre isso. Também queria falar Não, sobre para isso. fechar. Tá bem, Eu quero tá bem. sair daqui com um sorriso. Não, é que eu e tu, atenção, tu ainda não pagaste o almoço do Apostase do Euro. Ainda não pagaste. Olha para isto. Isto é uma vergonha. Pois é. Bem, Eu até festejei uma vez, não foi? Ficar aí em 400, lugar nós temos 400 uma e tal. competição privada e É justo, o Luís ganhou. eu tenho com alguns amigos também. Não é? o Luís ganhou-me. Então vá, Era isto olha que aí. querias que eu dissesse, não é? Pronto, estava a ver que não. que eu estava a Isto ver é, que não. é a melhor altura para arriscar resultados, porque é Exato. jogar no escuro, literalmente, como a gente não conhece as Não equipas, há- falhando está desculpado. Está tudo não é? bem. Está desculpado. Portanto, aqui está a minha primeira aposta, vai ser em combinação com o Carlos. Então vá. Vamos Faz só o palpite tentar dos adivinhar os resultados. Só os resultados. E depois eu faço a parte de quem marca primeiro. E... É isso. Sim, sim. É melhor. Sporting Rio Ave que vai abrir a jornada. Quem é que tu achas? Quanto é que achas que vai ficar? Boa pergunta. 3-1 para o Sporting. 3-1. Apesar dos elogios a Luís Freire. É isso, calma, o Luís Freire. é na Não, mas primeira é para a segunda jornada. Faz um Calma, gol e cria dificuldade. Exato. Marca primeiro, não é? Marca Já não primeiro. sei se é com o Pedro. Depois, AVS. Mudou para Aves agora este ano ou não? Eu, entretanto, ou não? Vai continuar a AVS? AVS. Eu tenho visto escrito Aves. Não Eu sei se também é já por- vi das duas É, maneiras. mas eles pedem para se dizer aves. Aves, ok. Aves Nacional. Aves Nacional. 0-0. 0-0. Casa Homenagem- Pia Boa homenagem Vista. à casa, não é? Exato. 0-0. Tem que haver um 0-0. Casa Pia Boa Vista. Casa Pia Boa Vista. 2-0 para o Casa Pia. 2-0. Muito bem. Porto Gil Vicente. Porto Gil Vicente. 3-0 para o Porto. 3-0. Estoril. Estoril Santa Clara. Estava a tentar perceber o símbolo novo do Santa Clara, ainda é estranho. É. Estoril Santa Clara. Estoril Santa Clara. 1-1. Empate. Farense Moreirense. 1-1 também. 1 igual. E depois Famalicão Benfica. 1-2. Vence o Benfica. Arrasca. E o Braga Estrela da Amadora. Braga Já Estrela. 2-0 para o Braga. 2-0. Ainda falta o jogo que fecha a jornada. Arouca Vitória de Guimarães. Vitória Sport Clube, para ninguém se chatear não é connosco. fácil. É a meio da eliminatória. Para mim é uma vitória. É um dos jogos mais interessantes 2-2, desta que é para jornada. ser assim um jogo como 2-2, vai ser um jogo brutal. Última pergunta, Carlos, é de todos os resultados que tu deste,
qual é aquele que tu achas que não vais falhar, que é para eu pôr aqui o meu joker? É isso, o Joker do O Joker é aquele Eu acho que eu não vou falhar. que dá mais eu acho que pontos. vou falhar todos. Portanto, 3-1 o Sporting Rio Ave, 0-0 o Aves Nacional, 2-0 para o Casa Pia O contra Joker o é no Boa Vista. 0-0. É apostar no 0-0. Ah, O Joker é no vamos 0-0, embora. está certo. Não é nada. Aves Nacional não vais falhar e vai ficar 0-0. Pronto, está feita a aposta do Carlos, é a minha aposta também. Depois eu vou ver aqui quem é que marca primeiro. Ainda não estou habituado a esta parte que ainda não ouvi. Eu sou péssimo a acertar resultados. Eu também. portanto, Eu também podem sou ficar à horrível. vontade. Tudo o que é horrível. fantasies e resultados eu perco sempre. Não, portanto, a partir daqui... E tens aquela ilusão de que tens azar porque Sim. alguma coisa está contra ti. Sim, não é? sim, Não, sim. Mudei este jogador hoje que não pus este, é que Sim. o tipo marcou 2. É a superstição de se eu mudei no telemóvel vai correr mal, se mudar no computador já é E diferente. as pessoas que te consultam como se tu fosses um expert em Sim. palpites. Olha lá, quanto é que vai ficar ou não sei o quê. Olha, mas tu não achas que eles ganham porque não sei, eu sei lá, eu falho essas coisas É isso em todas. bilhetes. Pá. Isso- Olha, isso- bilhetes para não sei... Pá, Sim, não sei. bilhetes. Não, e sobretudo quando eu não conheço bem as equipas. Quando conhecer as equipas, acertar Pelo menos a resultados- tendência. Acertar não é? resultados é difícil, mas acreditar que uma equipa vai criar mais problemas é mais fácil. Mais fácil, quer dizer, sinto-me mais capaz. Não, e no És bom, início- és bom para expected goals, então, nesse caso, não é? Embora eu desconfio muito dessas teorias todas É? dos expectations. Ei, é que nós vamos implementar esta Mas eu semana. não tenho nada vamos fazer. contra, eu é que desconfio. Eu também não sei, Eu- ainda não sei bem como é que Eu, funciona. ainda agora alguém disse que o Ivan Jaime na Supertaça havia uma probabilidade de 1% de fazer golo, segundo Sim. Há sempre as essas... análises estatísticas. Bem, envelheceu mal a previsão. Não, o Mateus Fernandes foi o único a acreditar, então fazer aquele tackle, não é? E Ou o deixou. Kovacevic ajudou também. Também. Não sei até onde é que entra essa parte Não, da não. estatística. Se o Mateus Fernandes não fosse à bola, a bola ia para fora, eu acho eu. É. Acho que a bola não ia à baliza. Bateu nele. Já que ia? Eu já nem Não sei. sei. Olha, não consigo ler. Adiante. Terminamos. Vamos fechar? Terminamos. Força, fecha tu. Sou o primeiro? És tu primeiro. Não, tu não queres falar? Queres Quero. falar eu? Não, eu... Posso começar eu? Vá. Falas tu a Então falar, lá. eu era um programa de televisão aqui. Não, primeiro agradecer a presença do Carlos. Acho que começamos a época em grande com um monstro da comunicação. Agora vai ser sempre a descer? Só porque acho que os elogios têm que ser dados. Para mim, o Carlos é um ídolo de sempre, desde que comecei a estudar este caminho e felizmente conseguimos segui-lo com melhor ou menor qualidade, mas aprecio muito a postura que tens durante a tua carreira, sobretudo o facto de desconstruires um bocado aquela ideia de que os jornalistas não podem dar opinião, não se podem posicionar. Acho que o fazes com uma mestria muito grande e obrigado por aqui estares e por nos Agradeço só no fim, pode ser. É. pode ser. Agora sou eu? Por nos dares o privilégio de gosto, começar a gosto temporada grande. assim. Eu lembro-me quando eu estava a estagiar na Antena 1 que, obviamente, o Carlos para mim já era uma verdadeira referência, mas eu ficava abismado porque... É agora que te sentes velho. É agora que te vais É, não, sentir. já estou, que vocês começaram a falar, já fiz anos para aí 3 vezes. Eu chegava lá às 9 da manhã, eu vivia aqueles 3 meses de estágio, tinha que ser de manhã à noite e era apanhar as edições todas e não sei o quê. Mas havia uma pessoa que estava lá mais tempo que eu, que era o Carlos. Eu chegava às 9 da manhã, o Carlos estava no cimo das escadas a ler os jornais todos. Jornais todos? Como assim os jornais todos? Não eram os desportivos, eram os jornais. Obviamente acredito que não tenha lido tudo, mas ele passava os olhos em todos e depois estava a apresentar o Jornal da Tarde e depois à noite estava a apresentar a política e depois estava a discutir futebol e para mim viver ali de perto do Carlos foi algo que me marcou muito. E desde que ele se juntou à nossa equipa para abraçar este desafio e sempre com um grande espírito, uma grande vontade de estar ligado ao 00, para mim é um enorme orgulho, por isso fabuloso estarmos aqui. Além de vocês me fazerem velho de facto, mas para já continuo lá a ler os jornais da banquinha sempre que posso. Já não aderiste ao digital, E portanto. fico a ler. Também olho a digital, mas gosto de folhear o papel. Mas agradeço-vos obviamente a simpatia, as coisas que vocês dizem responsabilizam-me ainda hoje, não é? Às vezes vocês dizem, mas tu continuas a ter a preocupação de cada vez sou pior nisso, da ideia do perfeccionismo, de não falhar, porque se tu vais criando a expectativa nas pessoas, a ideia de que fazes alguma coisa bem no teu trabalho, isso obriga-me a redobrar o esforço de estar dentro dos assuntos, de fazer o melhor possível e por isso o vosso elogio é muito simpático, ninguém desvaloriza quando os pares gostam do nosso trabalho, não é? E às vezes até corremos o risco de trabalhar demasiado para os pares e não para as pessoas que estão em casa, não devemos correr esse risco, mas sabe muito bem e sobretudo, não é retribuir por simpatia, o Luís, eu tenho hoje uma relação já de amizade com o Pedro, é um conhecimento mais recente, mas vocês fazem 2 grandes trabalhos, tu fizeste um trabalho extraordinário na televisão ao longo dos últimos anos, tu ajudaste a fazer do 00
um espaço extraordinário do futebol, e eu escrevo com muito gosto aqui, em boa parte por tua responsabilidade, como sabes, porque me permitiram não só sempre escrever o que eu queria, quando eu queria, praticamente, percebendo os meus timings às vezes difíceis para conseguir mandar mais uma crónica e sobretudo, poder escrever num espaço de futebol, que não um espaço de negativismo, de maldicência, de controvérsia pela controvérsia, é um espaço do melhor que o jogo tem, que foi isso que me levou a escrever. O melhor dos jogos. E por isso pus lá isso na crónica que escrevo e que felizmente vou continuando a poder assinar convosco. Portanto, muito obrigado, parabéns pela vossa carreira, pelo vosso trajeto, também já é significativo, também já não vou para novos e mandem sempre, eu voltarei. Como assim não vão para nós? Não se anda para trás. Eu ano passado recebi um prémio carreira, imagina. Fiz 35 anos agora. Mas é que mais bolas de ouro, renovam-se a todo o ano. Exato. Podes receber um prémio carreira Sempre várias vantagem. vezes. Ao pé de tipos como eu, vocês são sempre jovens. Aos nossos olhos, aos nossos olhos, e quando vocês cá chegarem, vão perceber isso. Que a malta que tem 20 ou que tem 40, para nós são sempre os tipos novos. Estou sempre Sempre, atrás. exato. Bem, Tá obrigado, Carlos, mais uma vez. Até breve. Foi um excelente início e nós cá voltaremos para a semana, já com o campeonato a rolar, não é? É isso mesmo. Um abraço a Até lá. todos. Até à próxima. Todas as situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque, Ofensivamente avançados de referência. As transições de jogo, para mim, continuam a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. a minha ideia é atacar.